Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. 17h01 em Campinas, está no ar Esporte em Debate. Daqui a pouco vamos debater a situação dos times de Campinas. A Ponte perdeu uma partida jogando muito mal, perdeu para o São Bernardo 2-0. E o Guarani jogando muito bem, empatou com a equipe do Santos. Já já vamos debater com o time de comentaristas, o melhor do rádio de Campinas, aqui no AM 1170 e em FM 85.7, faixa estendida para a região de Campinas. Para Ribeirão Preto, AM 1270, em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E atenção, hoje vamos sortear o próximo ouvinte comentarista. No final de semana, estreamos esta promoção. Já tivemos ouvinte comentarista no jogo Ponte São Bernardo e ontem Guarani e Santos. Na próxima rodada, meio de semana, também nós teremos aqui o ouvinte comentarista. Para participar é muito simples, basta você seguir a página da Rádio Bandeirantes no YouTube, ser um seguidor, e aí, provando que é um seguidor, você vai participar já já. Eu vou dar a dica, o que é que você tem que fazer para participar do sorteio para ser o ouvinte comentarista na rodada de meio de semana. Bandeirantes Esportiva. A apresentação de hoje é de Carlos Batista. Produção de Júlio Nascimento. Comentários de Carlos Henrique, o Bate Pesado. E Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, de Tigerman, o Tigrão. Temos ainda as reportagens de Antônio Lupe e Marcos Luiz, o Cobrão. Mesa de áudio, Alexandre Almeida. Gravações, imagens do YouTube, Joelcio Cardoso e a equipe técnica da Rádio Bandeirantes, que tem o comando de Gil Kleber. Direção geral é de Rodrigo Neves e você pode participar, é 971021493, o nosso WhatsApp, repito, 971021493, é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Eu começo aqui chamando um destaque do Marcos Luiz, o Cobrão. Alô, Marquinhos, um abraço para você, boa tarde. Ô, Batistão, boa tarde para você também, né? Pro amigo da Rádio Bandeirantes, jogadores do Guarani já voltaram às atividades, viu, Batista? Depois do que aconteceu do empate com a equipe do Santos por 1-1. O time jogou bem, mas não fosse a presença do João Paulo, o goleiro do Santos, o Guarani teria conquistado uma bela vitória em casa. Tirar proveito do que aconteceu. Tem jogo quarta-feira contra o Botafogo. Daqui a pouco, Batista, eu separei aqui, ó, um trechinho da entrevista do técnico Daniel Paulista. Principal preocupação, e a gente vai debater daqui a pouco, as bolas aéreas do Guarani, que culminam com os gols dos adversários na competição. Batistão. Realmente isso aí tem sido a maior preocupação, tirando o sono de todo mundo, do povo bugrino,
porque os gols todos tomados pela equipe do Guarani até agora no Campeonato Paulista, tudo jogo aéreo. E a Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupi. Oi, Lupi, é com você. Oi, Batista, um abraço para você, para todos que acompanham a programação esportiva na Rádio Bandeirantes. A Ponte apresentou um péssimo futebol contra o São Bernardo no último sábado, lá no ABC Paulista. Resultado 2-0 para os donos da casa. A Ponte Preta também já se reapresentou, conversa em tom de cobrança em cima dos atletas, até pelo desempenho apresentado. Chute a gol em mais de 90 minutos em que a partida foi disputada. O técnico Gilson Kleina tem algumas opções para o jogo contra a Ferroviária, que acontece na quarta-feira às 9h30 da noite. Também fora de casa, lá na Arena da Fonte Luminosa. Ribamar está inscrito e o João Pedro também já está inscrito na lista do Campeonato Paulista. Com esses dois atletas inscritos, a Ponte só tem mais uma vaga para inscrever na primeira fase do Campeonato Paulista. Daqui a pouco, Ribamar vai falar sobre a sua condição física, se já está pronto para jogar e defender a Macaca no Campeonato Estadual. Batistão. E olha, é o seguinte, hoje nós estamos com o Fala Galera à sua disposição, você vai participar. E eu vou sugerir aqui para os bugrinos, você aprovou a escalação titular do Guarani contra o Santos. O Guarani não venceu, mas apresentou um time extremamente ofensivo. Você aprovou a escalação titular do Guarani contra o Santos? Responda aí pra gente. E para os pontepretanos, acabou a paciência com o Niltinho na Ponte Preta? Repito. Acabou a paciência com o Niltinho na Ponte Preta? Responda pra gente, participe mandando pra cá a sua mensagem de áudio. Até 40 segundinhos, 30, 40 segundinhos, para você participar aqui com a gente do Fala Galera. 971021493, 971021493, mande pra cá a sua participação. E as pautas de hoje, Daniel Paulista disse que o desempenho foi superior ao resultado contra a equipe do Santos. E aí, será que foi mesmo? E as falhas cometidas pelo Guarani, hein? 3 mudanças no time titular contra o Santos. Matheus Pereira, Índio e Giovanni Augusto. Essas 3 mudanças serão mantidas para a sequência? Avaliação sobre a arbitragem de Douglas Marques. Uma confusão imensa no pênalti batido pelo Lucão. O goleiro pegou, o Iago no rebote fez o gol, o árbitro anulou. Mas depois de muito tempo, o pênalti foi marcado aos 6 e a cobrança foi só aos 14 minutos. Então veja o tempo que o jogo ficou parado e o árbitro de campo discutindo com o pessoal do VAR. E na Ponte Preta, Kleina está correto em dizer que a falta de consistência é normal em 4 jogos? Lado físico está atrapalhando o rendimento da Ponte Preta? É isso que nós vamos debater aqui sobre essa questão física, porque não é possível um time dar um chute no gol em 90 minutos mais os acréscimos. E, como eu disse aqui, né, para os nossos ouvintes participarem, também vamos debater com os nossos comentaristas. Acabou a paciência com o Niltinho. O Niltinho é um sujeito muito estranho. Quando ele entra com o jogo em movimento, ele até cria algumas situações, mas quando começa jogando, realmente é um problema muito sério. Ele tem uma dificuldade imensa, inclusive com essa questão de chutar para o gol. Bem, eu começo aqui o debate com Carlos Henrique, o Bate Pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Tudo bem, né, Batista? Boa tarde a todos para mais uma tarde de bastante bate-papo. E eu quero dizer o seguinte, né? Sobre o Niltinho, ele realmente faz um trabalho de bastante oscilação, né, Batista? Desde o ano passado, quando você acha que a coisa vai pegar, que ele vai engrenar, ele cai de produção.
Quando você desiste dele, ele entra um pedaço de jogo e te coloca um grande trevo na cabeça. Puxa, esse cara sabe jogar futebol. E esse foi e está sendo o grande problema do Niltinho na carreira dele. Eu me lembro bem de uma discussão que nós tivemos aqui, quando ele foi contratado, ele estava lá no futebol português, né? A gente debateu muito a contratação dele. E como todos nós temos amigos em toda a imprensa, no Brasil e no mundo, eu me lembro bem que eu tomei o cuidado de mandar uma mensagem para um amigo que trabalha em Portugal, que milita na imprensa esportiva. Ele me disse, olha, ele sabe jogar futebol, mas ele é muito irregular e sofre com contusões. E na época, se você olhar o currículo dele e vê-lo, uma partida dessas que ele joga bem, você até fica iludido com ele. Você acha, nossa, olha, pode me ajudar. Mas depois que você dá uma sequência, ele cai de produção. Eu não sei o que acontece, Batista. Então, tem alguns que estão efetivamente com uma paciência finalizada com ele. Eu tenho recebido muita mensagem de torcedor da Ponte, literalmente com o saco cheio, que não aguenta mais. Você bota o cara para jogar, ele deve treinar bem, né? Deve treinar bem. Aí quando você acha que ele joga, que ele vai resolver teu problema, e ele acaba não resolvendo. Eu não perdi a paciência com ele, mas eu digo que é um cara que eu perdi a confiança. Ele até me enganou durante um tempo ano passado, mas... E sobre o Guarani e a escalação que foi proposta no jogo de ontem, eu acho que o treinador ele detectou o problema, né? Na partida contra o Mirassol, o time andou em campo, estava mortinho fisicamente. E ele mexeu nas 3 posições em 2 no meio campo. Ele aumentou a força física com a entrada do Índio e botou uma qualidade técnica. E o Giovanni Augusto mostrou seu cartão de visitas. Ele vai ser o 10 desse time. Jogou bem para mim ontem. Então, aquela avaliação que nós 3 comentaristas fizemos, ela bate com a realidade. O Guarani, que jogou contra o São Paulo, contra o Bragantino, é o Guarani que jogou contra o Santos. Essa é a realidade. Em 4 partidas... Nós vimos 3 jogos o Guarani jogar bem. Nem todos ele venceu. Ele ganhou uma, perdeu outra e empatou outra. Eu estou tirando o jogo do Mirassol, tá, Batista? Então, o Guarani enfrentou adversários fortíssimos, 2 grandes, São Paulo e Santos. O Bragantino, que é a 5ª força, e o Mirassol, que é líder da competição. Então, esse time já foi testado. E eu tenho certeza agora o que eu vou falar. Olha, um detalhe importante. Futebol não é uma ciência exata, mas eu tenho convicção do que eu vou falar. O Guarani está no caminho certo. O que mostra para mim... Atende aí o telefone, o CH. Atende aí, vê quem é e depois você volta aqui a participar, tá bom? Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão. Já começamos aqui com 2 temas, Tigrão. A questão do Niltinho, né? Se você perdeu a paciência com ele também. Parece que a torcida perdeu a paciência. E também essa questão da escalação aí, se o Daniel Paulista realmente acertou, encontrou a escalação ideal, porque o Guarani jogou uma grande partida contra o Santos. Boa tarde para você. Boa tarde, Batista. Boa tarde, amigos da Bandeirantes. Olha, o Niltinho, eu não sei se a gente, como ser humano, enquanto ser humano e também enquanto profissional, tem o direito ou deve dizer, eu já perdi a paciência com você. Às vezes a gente diz, né? Tecnicamente falando, para mim não há mais nenhuma dúvida e não coloco mais no bojo de nenhuma discussão que não é o Niltinho que vai resolver o problema ofensivo da Ponte. Ele pode, quando muito, tá aí, ser um reserva, aí o titular se machuca ou não tá bem tecnicamente, aí tá faltando lá 20 minutos, põe o Niltinho ali para dar uma oxigenada, de repente acerta um cruzamento, aliás, como aquele que ele acertou contra a Inter de Limeira, perdão, e aí sai o gol, estamos conversando. Ele foi o último, mas ele entrou com o jogo em andamento. Agora dizer assim, ó, nós temos um poder de fogo legal e dá para entregar a responsabilidade de vitórias e do time fazer gols numa composição de ataque que tem o Niltinho? Não dá. Não dá. Então não sei se é questão de perder a paciência, de não ter mais paciência. Acho que nós nem devemos dizer isso. Tecnicamente falando, na condição aqui
de quem analisa o espetáculo e passa as impressões que conseguimos abstrair do jogo para os nossos ouvintes e telespectadores, eu tenho que dizer o seguinte, não sei se eu ainda tenho paciência, como eu disse, acho que nem tenho direito de dizer isso, mas eu tenho que dizer que não é o Niltinho que vai resolver o problema ofensivo da Ponte. E no Guarani, a atuação foi muito ruim contra o Mirassol. Muito ruim, deixou a torcida assustada, preocupada, né? E aí, bom, o que vai se fazer? Vai repetir o time de Mirassol para já entrar tomando vaia da torcida? Tem que mexer. Como o Gilson Kleina provavelmente vai mexer, tanto é que a Ponte já correu atrás aí de resolver aí as inscrições do Ribamar, do João Pedro. Mas os caras não jogaram, porque estão sem ritmo, não fizeram pré-temporada. Vai ter que pôr para jogar, nego. Porque pior do que aquilo que nós vimos lá em Fernando, né? É difícil. Então, o que fez o Daniel Paulista? Ele foi e mexeu. Mas o Giovanni Augusto não aguenta os 90. Aguentou ontem, saiu bem no finalzinho. Mas o Índio é porque é o protegido dele, é porque é o homem de confiança dele. Botou para jogar e o Índio foi bem. Só que ele botou o Índio numa outra função, entendam. Essa é a sutileza da mexida. Ele veio com o Índio fazendo aquilo que faz o Persson. Liberdade total para chegar à frente. Tanto é que um dos milagres do João Paulo, grande goleiro do Santos, foi numa cabeçada de centroavante do Índio, que apareceu na linha de fundo algumas vezes, que fez cruzamentos, que bateu em gol. Então não foi aquele Índio que fica ali sendo assessor de lateral esquerdo, jogando na sombra, recebendo a bola das mãos do goleiro e dando um tapinha para um dos zagueiros, aquele que tiver menos marcado, passe de 3 metros, raspando a chapa do pé, para não dizer outra coisa. Não, ontem o Índio se posicionou, né, ali entre o sistema de armação e o sistema de marcação em alguns momentos, ou seja, intermediária defensiva, e em outras oportunidades, fazendo, essa aqui é bonita, hein, Batista? Você tá com a caneta, anota aí. Sim, pode falar, fala que eu te escuto, então, Tigrão. Ou então você grava, é mais rápido. Ele fez ontem o famoso box to box, área a área, entendeu? Então, aquele Índio que a gente via o ano passado, nunca fez isso no Guarani, nunca. Na Ponte até fez algumas vezes, como um golaço que ele marcou na vitória da Ponte contra o Corinthians 2-1 em cima do Cássio. Driblou, inclusive, o Cássio e botou para a rede. Ontem, o Índio não era aquele jogador burocrático, só de marcação, mas ele marcou muito. Só que tratou de se posicionar um pouco mais à frente, porque ele entrou no lugar de um cara chamado Eduardo Persson, ou não. Aí o treinador é que tem que dizer, não, peraí, no lugar do Persson, eu coloquei o Giovanni Augusto. Tá bom, gostaria de ouvir isso do treinador. Mas a verdade é que o Giovanni Augusto foi o motor que o time não tinha até então, e o Índio foi o segundo volante ao estilo Rodrigo Andrade, que chega na área adversária. Então não foram só alterações meramente nominais. Elas foram também alterações de função de alguns jogadores que vinham atuando de forma diferente. Por isso que deu certo. E aí vai chegar aqui o meu compadre da esquina aqui e vai dizer assim, ô Caboclo, mas deu certo e não ganhou? Pô, não ganhou por detalhes. Não ganhou porque a atuação do goleiro do Santos foi histórica. Foi uma atuação no nível de grandes atuações de goleiros que entraram para a história do futebol. 7, 8, 9, 10 defesas impressionantes do jogo. Então o Guarani criou muito, fez um grande jogo e parou num paredão chamado João Paulo. Mas o esquema deu liga e deve ser mantido. Bom, Júlio Nascimento, boa tarde para você. Também a sua opinião a respeito dos temas. Estamos debatendo aqui a questão do Niltinho. Se você perdeu a paciência, a hora do Gilson Kleina trocá-lo. E trocá-lo por quem?
e também sobre essa escalação, porque, embora não tenha vencido, mas provocou uma discussão imensa e, inclusive, um enorme contentamento dos bugrinos que viram o jogo do Guarani em julho. Batista, tem até um gancho, né, para pegar na declaração do Kleina, quando ele fala sobre consistência, a gente vai abordar disso daqui a pouco. Kleina fala, poucos times estão com consistência dentro do campeonato, que não é uma verdade, né? Apesar de ser o começo do campeonato, a gente vê, sim, times consistentes. O grande ponto é que o calendário esse ano vai ser mais apertado e alguns times têm mais elenco para rodar os jogadores. Mas o conceito de jogo, inclusive, eu não falo só de times dos chamados grandes, não. Falo de times médios, times pequenos que têm um conceito definido. Apesar de ser o início, a quarta rodada, se a gente colocar isso na ponta do lápis, está falando de um quarto da primeira fase do Campeonato Paulista. Então, daqui a 2 rodadas, estaremos na metade da primeira fase. No derby, que é no dia 19, nós estaremos com 2 quartos de primeira fase. E as 4 rodadas finais serão decisivas já para decidir rebaixamento, classificação. Então, o pós-derby já vai ficar muito apertado. Pensando nisso, já é hora de definir os times, já é hora de definir o conceito. Eu acho que o período de experiência é muito curto, mas acabou. Nitidamente, o Niltinho, ele não é um jogador que vai entregar no seu limite titularidade para a Ponte. Se fosse até um jogador, Batista, que foi contratado na última janela, por exemplo, Pedro Júnior foi contratado na última janela, Guilherme Santos foi contratado na última janela. A gente ainda não tem a ideia exata de qual é o limite desses jogadores, se é titularidade, se são jogadores decisivos. O Niltinho, por ser um remanescente, por estar na Ponte há mais de um ano, nós sabemos já qual é o limite desse jogador. E eu não tenho essa convicção que é um limite para ser titular. Eu vejo mais como um jogador de elenco. E olhe lá, porque jogador de elenco no calendário como o de 2022, a Ponte vai precisar usar muito desses jogadores que estão à disposição do Kleina. Então, eu acho que já está na hora do Kleina cogitar outras opções, a não ser o Niltinho, justamente porque nós sabemos o quanto ele é capaz de entregar, pelo menos com a camisa da Ponte, né? Até em questão de estilo de jogo, de adaptação à plataforma que o Kleina gosta, não é um jogador que eu vejo se encaixando nesse estilo de jogo e decidindo a favor da Ponte. E só um outro ponto. O Guarani voltou a ser aquele Guarani, né? De Daniel Paulista, que jogou bem contra o Avaí, que fez boas apresentações na reta final, em termos de estilo de jogo, né, Batistão? Se desprendendo um pouco, eu falei um quarto do jogo da Ponte, é um terço, perdão. 4 jogos, 8 jogos, e depois 12 jogos, perdão, um terço. Quando eu falei um quarto, eu entendo um terço, por gentileza. E só sobre o Guarani, Batistão, aquele esquema que deu certo com o Regis, com o Bruno Sávio, ficou mais fácil de ser espelhado agora, né? Porque o Guarani tem a presença desse camisa 10, que é um jogador de chegada, e o Regis não era só um construtor, era um jogador de chegada, como está sendo o Giovanni Augusto, como pode oferecer essa característica do Giovanni Augusto. E muito me surpreende nesse começo o Iago, porque o Iago ele tem uma trajetória muito semelhante à do Maxwell, um 2020 bom, um 2021 não tão bom. Então, eu estava curioso para saber qual versão do Iago chegaria no Guarani. E aparentemente é um Iago que a torcida tem gostado e pode ganhar mais espaço ainda nos próximos jogos. Daqui a pouco nós vamos ouvir aqui um trecho, uma parte da entrevista do Daniel Paulista falando sobre o jogo de ontem contra a equipe do Santos. Mas, o CH, você não conseguiu concluir aí o seu raciocínio. Entrou um telefone, um celular alienígena, que fiquei sabendo aqui pela nossa comunicação interna que não era seu, mas acabou atrapalhando aí o seu raciocínio final. Conclua, por favor. Não, mas isso acontece. Estamos ao vivo, sem problema, Batista. Então, o que acontece? É só um rabicho de comentário. Então, aquela impressão contra o Mirassol, que o time do Guarani estava com um problema físico, a partida contra o Santos me deu a certeza que isso aconteceu realmente. O time estava organizado, mesmo com o Índio, que tem uma característica diferente do Persson, por exemplo, pela função dentro do campo e também pela força física sem a bola, o Guarani conseguiu fazer um jogo mais equilibrado, um jogo que merecia o resultado positivo, que era a vitória. Pelo número de oportunidades, pelas chances criadas,
o time teve jogada do lado esquerdo, teve jogada do lado direito. Eu sei que tem aquele mais cético torcedor que diz, olha, de novo, o Ludic falhou. Eu não sei muito bem se falhou ou não, sabe? É uma coisa que a gente precisa debater um pouco mais. E outra coisa que eu falava em off com o Tigrão hoje no programa da TV, eu também não tenho muita certeza que aquele pênalti pro Santos aconteceu não, tá? Aliás, isso. Eu fiquei pró-Guarani, para ser justo. Eu fiquei meio na dúvida, mas de qualquer maneira, essa discussão do árbitro, do pênalti, vai ficar um pouco mais para frente. Mas o Guarani jogou um futebol para merecer um resultado melhor, que é vencer. Em 4 partidas, para mim, jogou bem em 3 delas. Corbella Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha Labastini. É fácil você reparar e cuidar das suas paredes. O Repara Paredes e o Repara Madeira são ideais para preencher furos e buracos e demais imperfeições em alvenaria ou madeira. A lixa líquida é o preparador de superfícies que substitui a lixa convencional. E o melhor, hein? Não faz poeira. E tem mais produtos Alabastini para você. O gel removedor, a forma mais segura, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes e insténs. Nivela madeiras, a preparação sem igual para deixar portas e janelas com acabamento mais liso, uniforme e com melhor resultado. Os produtos Alabastini vão facilitar a sua vida e você encontra na Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo zap 3307-4179, 3307-4179, ou então no site corbelatintas.com.br, Corbella com 2 L's. Daqui a pouco vou divulgar aqui como é que você vai fazer para participar. Hoje nós teremos o sorteio neste programa do próximo ouvinte comentarista. No meio de semana, teremos Ferroviária e Ponte Preta em Araraquara, 21h30. Guarani joga no Brinco de Ouro no mesmo horário contra o Botafogo, também 21h30. O jogo comando da Rádio Bandeirantes, o jogo fora de casa, será Ferroviária e Ponte Preta. Ferroviária e Ponte Preta é o jogo comando. Então, obrigatoriamente, o ouvinte comentaristas terá que ser um ponte pretano. Então, atenção, ponte pretanos. Vamos sortear um ponte pretano para comentar a partida do time dele ao vivo na transmissão da Rádio Bandeirantes na próxima quarta-feira. Já já, eu vou divulgar aqui, hein? Vai comentar Ferroviária e Ponte Preta, quarta-feira, 21h30, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Rapidamente aqui, ouvindo lendo, né, algumas mensagens. Daqui a pouco nós vamos ouvir também as mensagens de áudio, porque hoje nós temos o Fala Galera. Diz aqui o ouvinte, boa tarde, o Tigrão é meu ídolo, mas eu não gostei da participação do Índio no time. Ele nitidamente esconde o jogo, ele não se apresenta e não dá opção de passe para os seus companheiros. Tanto é que o Kozlinski teve que dar vários chutões para frente. Na minha opinião, o Índio serve para jogos que estamos ganhando e que precisamos esfriar o jogo, enrolar o jogo. Isso ele é bom. Mas quando precisamos atacar, precisamos de um volante que se apresente mais. Um volante um pouco mais vertical, como Rodrigo Andrade ou Persson. Abraço, Alexandre. Está aqui o Alexandre, né, dizendo que o Tigrão é o ídolo dele, mas discorda, portanto, da colocação do Tigrão. Só lembrando que uma dessas tantas defesas aí do João Paulo, que realmente pegou até sinal de Wi-Fi no estádio Brinco de Ouro, foi uma cabeçada do Índio. O Índio estava lá na frente, foi ele que arrematou de cabeça e exigiu uma grande defesa. Eu assisto jogos de todos os campeonatos regionais
Em nenhum deles eu vi tanta letargia, falta de empenho, falta de respeito, tanto desinteresse como o meu time atual da Ponte. Não deu um chute nos 90 minutos, sem comentários. E o Eberlin quer que a torcida compareça, tá de brincadeira. Com certeza, acho que realmente estamos no fim. Antônio, Centro, Campinas. Calma, Antônio. 4 pontos, 33% de aproveitamento. Se continuar assim, a Ponte faz 12. Com 12, ela escapa do rebaixamento. Então, não está tão ruim assim, né? 4 pontos, 33% de aproveitamento. Não vai se classificar, mas vai se manter. O campeonato da Ponte é um campeonato de permanência. E a Ponte deu um chute no gol para ser mais correto, né? Foi uma cobrança de falta. O Fabrício deu uma pancada lá de longe e o goleiro pegou. Mas também acho que é vergonhoso, né? 90 minutos e dar um chute no gol. Se eu fosse o Gilson Kleina, a primeira coisa que eu falaria na entrevista coletiva era pedir desculpas para a torcida da Ponte. A torcida da Ponte não merece isso. Perder, ganhar, empatar faz parte do jogo. Futebol é assim. Agora, perder de forma demencial, desrespeitando o brasão do clube, aí não tem sentido. Até porque o adversário não era tão forte assim. Então existem derrotas e derrotas. O time não correu, o time não vibrou intensamente. Se não dá na técnica, tem que ir na intensidade. Então faltou respeito com a camisa da Macaca. E o técnico, que é o único a dar a entrevista, por isso que eu estou dizendo o técnico não joga. Ele fica à margem do campo, lá dentro são jogadores. Ele é responsável pela escalação dos jogadores. E acho até que em parte ele acertou na escalação. Mas, como é só ele que dá a entrevista, ele deveria ter iniciado a entrevista coletiva pedindo desculpas. O mínimo que poderia fazer é pedir desculpas por aquele circo dos horrores elevado à 10ª potência. Marcos Luiz, vamos aí com a entrevista, uma parte da entrevista com o Daniel Paulista. Oi, Batista, tá me ouvindo? Legal, exatamente, Batista. É o assunto que a gente está debatendo aí, né? As bolas aéreas, essa coisa toda, o esquema do Guarani. Explica ao técnico Daniel Paulista. Com certeza, né? Um dado que hoje tem nos incomodado. É uma situação que a gente trabalha, principalmente em véspera de jogo, incessantemente, né? Esse posicionamento, essa atitude de atacar a bola. E vamos ter que continuar trabalhando, aumentar o nosso nível de concentração, nosso nível de atitude nessa bola parada, tanto em escanteio quanto faltas laterais. Tivemos também gols sofridos com a bola já em andamento e o adversário conseguiu finalizar. Então é uma situação que a gente tem que melhorar, já vista que se nós levássemos em consideração, é lógico, se não joga, o se não faz parte do futebol, se nós tivéssemos um pouco mais de um índice de acerto nesse quesito, com certeza os nossos números na competição seriam melhores. Então nós temos que evoluir nesse aspecto, porque com certeza isso tem sido determinante para que o Guarani não estivesse numa condição melhor dentro da tabela. Daniel, ficou claro que você mudou o esquema, né, da última partida para este jogo contra a equipe do Santos. Essa variação tática que você está implantando na equipe do Guarani vai ser uma tônica ao longo do campeonato? E gostaria que você fizesse uma avaliação sobre o futebol do Giovanni Augusto na partida de hoje. Olha, eu acho que o esquema a gente não pode ser engessado a uma única possibilidade. Para início da competição e pela disponibilidade de atletas que tínhamos, já que tínhamos atletas fora pelo Covid, outros ainda não no condicionamento físico ideal, nós montamos uma equipe com 3 volantes para esse início. Tivemos algumas dificuldades, tivemos outros acertos, né? A equipe conseguiu uma vitória importante contra o São Paulo, mas depois teve um pouco de dificuldade nos 2 jogos fora de casa. Hoje nós optamos, já com outros atletas de características à disposição, mudar o jeito de jogar, e não mudamos só o jeito de jogar, fizemos variações que ainda não tínhamos colocado em prática, que surtiram efeito dentro do jogo, e a equipe produziu um futebol interessante. Foi uma equipe
ofensiva, uma equipe que buscou o gol, tentou vencer, jogou para vencer, infelizmente hoje não deu. Mas a gente também tem que salientar a qualidade do adversário, né? A qualidade dos jogadores da equipe do Santos, que foi valente também, né? Procurou dificultar, mas mesmo diante de todo esse poderio que o adversário também tem, o Guarani foi superior, poderia ter vencido, mas talvez justiça no futebol ela não exista muito. A gente tem que fazer o que aconteceu dentro do campo, melhorar e continuar trabalhando para que as vitórias elas possam vir. Ô Batista, eu fiz questão de colocar esse trechinho aí, primeiro, né, começando aí pela última resposta. Justiça no futebol não existe. Segundo detalhe que ele falou, não dá para ficar engessado apenas no esquema. E bola aérea é a dor de cabeça do treinador, Batista. Até gostaria de ouvir os comentaristas a respeito disso, né? Porque todos os gols com jogada aérea. Como corrigir esta situação? Aumentando a altura do time? Será que é possível fazer isso? Mudando o sistema de marcação. Marcação por zona, que é o que faz o Guarani, para a marcação homem a homem. Vamos ouvir os especialistas. Mas antes, ano novo começando e você está pensando em fazer um check-up para melhorar o seu desempenho sexual? Não aceite qualquer imitação. Confie em quem entende do assunto. Eu estou falando da Clínica Upman. É especialista em saúde sexual masculina. Tem a segurança de um atendimento de qualidade em uma clínica referência em tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido e reposição hormonal. Agende sua consulta pelo WhatsApp 998005939. Recupere o prazer da vida junto com a Clínica Upman. 998005939. Atendimento com sigilo absoluto. A Clínica Upman dispõe de cabines individuais e para casais. Você não terá contato com outro paciente dentro da clínica. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Bandeirantes! Ô Tigrão, como resolver essa situação aí do jogo aéreo? Só lembrando que daqui a pouco vou divulgar aqui como é que o ouvinte vai fazer para participar na próxima quarta-feira, a próxima transmissão do ouvinte comentarista. Então, fique ligado, preste atenção. Daqui a pouco também com relação ao Guarani, vamos discutir aqui a questão da arbitragem, hein? Já, já. E aí, Tigrão, como resolver essa situação aí do jogo aéreo? Bom, o Guarani, vamos fazer a conta aqui. Ele tomou um gol contra o São Paulo, mas ganhou o jogo. Aí ele tomou um gol contra o Bragantino, 2. Tomou 2 contra o Mirassol, 4. E tomou 1 ontem, 5. Dos 5, 4 foram bola aérea. Então tá claro que tá falhando aí 2 fundamentos importantíssimos. Primeiro, o miolo de zaga e do sistema de marcação como um todo. Segundo, o Kozlinski, que está sendo elogiado nos 4 cantos da cidade pela torcida do Guarani e por nós também. Acho que foi uma grande contratação. Temos que dar uma avaliada melhor na saída de gol do Kozlinski. Ponto. Porque bola cabeceada na pequena área, todo mundo falhou, inclusive o goleiro. Isso é beabá desde quando eu fiquei sabendo que a bola era redonda. Então, primeiro, corrigir esse posicionamento. Vamos lá. Quem é que é a zaga que vem jogando aí por conta da Covid-19? O Hernando, que é destro, e o Darlan. O Hernando é grande, é bem alto. Darlan também é um zagueiro alto, mas nem tanto. E o cara que era o titular absoluto dessa zaga era exatamente um jogador que veio e que era considerado aí titular absoluto até o início da competição, que era o Ronaldo Alves. Ronaldo Alves. Ah, mas ele teve Covid e ficou fora. O Índio também teve. E aí não iniciaram o campeonato. Tá legal. Agora, os treinamentos é que tem que mostrar como é que vai ser. Vai continuar essa zaga? O Kozlinski vai sair um pouquinho mais, fazendo grandes atuações. Aliás, ontem, com 3 defesas espantosas também.
não jogou tudo o que jogou o João Paulo, que o Santos atacou menos do que o Guarani. Isso também é uma verdade. Então, posicionamento, treinamento, muita conversa e também ver se é essa zaga aí que vai ser a zaga titular para a sequência da competição. Mas os números estão aí. Outra coisa, o Matheus Ludic tem tomado os gols, ou tem participado dos gols tomados pelo Guarani no jogo aéreo. 2 contra o Mirassol, e ontem, quando o Marcos Leonardo, centroavante do Santos, que não é alto, devolveu a bola de segundo pau para que o Bauerman fizesse o gol, Eduardo Bauerman, alto pra caramba, ele subiu com o Lucão do Break, que também é alto, ganhou na impulsão e na altura e fez o gol. Mas quem permite que a bola seja devolvida para o miolo da zaga é o Matheus Ludic. Também tem que ver o que está acontecendo com o Ludic. É ele? Não, mas daqui a pouco está de volta o Diogo Matheus. Precisa ver se é só coincidência ou se o Ludic tem efetivamente esta deficiência de disputar as bolas pelo alto. Contra o Mirassol foram os 2 em cima dele. E dentro da primeira forma de debate proposta por você, do primeiro tema, quando eu falei que o meio-campo mudou não só nominalmente, mas ele também mudou em termos de posicionamento, eu quero dizer que o Índio entrou para fazer uma função ali de segundo volante muito próxima daquela que vinha realizando o Madison. Só que o Madison também fica só marcando. E o Índio, apesar de o Alexandre, nosso ouvinte que falou aí, de eu respeitá-lo muito, eu acho que o Índio saiu mais para o jogo do que o Madison, mesmo não tendo sido um Rodrigo Andrade. Então tá vendo que mudança? E só melhorando a primeira observação que eu tinha feito, aliás, corrigindo, o Giovanni Augusto fez a do Eduardo Persson. Então vejam, saiu o Madison, entrou o Índio, mas o treinador o posicionou mais à frente. Ele foi um esmero, um segundo volante apoiador, um segundo volante que arrasta a bola na grande área adversária? Não, mas ele já foi um Índio diferente daquele Índio burocrático e auxiliar, assistente, ajudante de lateral esquerdo. Então mudou a forma de jogar do Índio, que jogou de uma forma diferente do que vinha jogando o Madison. E o Persson, que estava com a responsabilidade, que é bom jogador, estava com a responsabilidade sobre os ombros de ser o meia, ele foi substituído por um meia verdadeiro. Sofreu pênalti, fez gol, chutou em gol, fez o diabo e foi o craque do jogo pelo lado do Guarani, que foi o Giovanni Augusto. Então mudou muita coisa, muita coisa. Agora, a zaga, acho que vai ter que mexer sim. Bola aérea, com toda a bola que jogou o Guarani ontem. Se o Santos insiste um pouco mais no expediente de chuveirada e bola aérea, o Guarani teria mais problemas do que teve. Então, ou corrige no treinamento e vê se há uma evolução, ou vai ter que mexer aí. Certo. Ele vai ter que dar um dos 2 zagueiros e fazer voltar a equipe o Ronaldo Alves. Pelo menos eu vejo dessa forma. E não esquecer desses outros 2 que estão. Veja você que eu estou colocando 3 observações para justificar tanto gol de cabeças. 4 em 5. A zaga não está bem, não está acompanhando, está deixando o jogador adversário livre, está marcando a bola e não está marcando o homem. O Matheus Ludic tem uma deficiência brutal para subir, e quando é ele de mano, ele está perdendo todas no jogo aéreo. E o Kozlinski, que é um ótimo goleiro, que está resolvendo um problema, talvez tenha que ter um tempo de bola um pouquinho mais apurado na saída do gol. Na saída, está saindo pouco, para tirar nota 10. 3 deficiências, e eu, se fosse o treinador, insistiria um pouco mais nos treinamentos. Vamos rodar aqui para ouvirmos a opinião de todos. E aí, CH, o que fazer para corrigir essa deficiência do Guarani, apesar de que contra o Santos apresentou um grande futebol?
Treinar, né, Batista? Só que o time não tem tempo para treinar. Como é que você vai corrigir? Você tem que corrigir na lousa e conversando com os caras. E de todos esses gols aí, diretamente, em metade, tendo bastante boa vontade, o Ludic estava envolvido. E a gente sabe que ele não é o titular, é o Diogo por ali. Eu não estou também colocando toda a responsa em cima dele, não é isso que eu estou falando. Faz parte do contexto. O goleiro é novo, os dois zagueiros são novos, não existe entrosamento. Não existe entrosamento com o Bruno Silva, né? Porque essa espinha, primeiro volante, dois zagueiros... Os laterais também fazem parte disso. E o goleiro é tudo praticamente novo. E você só vai mexer nisso, só vai apurar, só vai afinar treinando. E o time não consegue treinar. Olha essa loucura desse calendário, desse Campeonato Paulista. O time, quando ele não está dentro do hotel, está viajando de ônibus. Eu estou arrumando desculpa nenhuma, tá? Todo mundo sabe disso, é difícil para todos. Tem alguns casos que você coloca jogadores novos e o entrosamento acontece rápido. Não é no caso. Tem que ficar preocupado, sim. Não pode tomar o número de gols em bola parada ou em bolas alçadas na grande área do jeito que está tomando. É evidente que tem que corrigir. Mas existem vários aspectos que, na minha modesta opinião, tem que ser corrigido dentro do treinamento. Trocar pode ser uma opção. O Ronaldo Alves era o titular do time e deu conta do recado ano passado. É uma possibilidade. Mas como eu tenho gostado da dupla de zaga, que para mim tem mais acertado do que errado, apesar dos gols de cabeça que preocupam, né, e tenho gostado muito do goleiro, eu ainda fico com a tese, não é, que tem que treinar o time. Se não treinar, fica difícil melhorar. Agora, Júlio, o time do Guarani, pelo menos na partida contra o Santos, foi extremamente ofensivo, tanto é que chutou, se não me engano, 22 bolas, acho que foi isso, né? Chutou lá no scout 22 bolas no gol e acertou 12 em direção ao gol, ou seja, o time teve um volume de ataque muito forte. Naturalmente não ocorre uma situação como essa, ou seja, todo time ofensivo, ele fica vulnerável atrás e por isso está tomando esses gols. Batista, o Guarani tem uma ferramenta que pode ser utilizada agora para melhorar, né, o jogo aéreo defensivo, que é o Ronaldo Alves. O Ronaldo Alves, ele é o jogador mais alto do elenco. O Ronaldo Alves foi destaque nessa bola aérea do Guarani em 2021, tanto que ele marcou 2 gols de cabeça em bola parada no ano passado, inclusive no último jogo contra o Botafogo. Então ele mostrou em diversas oportunidades que é um jogador que ataca a bola, né, que tem atitude. E eu concordo com o Daniel Paulista, já que o Guarani tem trabalhado a questão do posicionamento, eu acho que falta agora também corrigir a questão da postura, né? Dessa agressividade ao atacar a bola. Isso ficou evidente, apesar de ser uma fragilidade do Ludic, mas isso ficou evidente no jogo contra o Mirassol, né? A maneira como o Guarani sofreu os gols, inclusive em um dos gols o Ludic teria sofrido uma falta, mas a gente viu a pouca agressividade, a falta de atitude do Ludic até nesse momento, né, Batista? Então, eu acho que além da questão do posicionamento, melhorar isso é muito importante, né? O Guarani, defensivamente, é um time que pode crescer. Eu acho que o Matheus Pereira, que foi inclusive tema que nós debatemos aqui, né, na sexta-feira, o Matheus Pereira jogou bem. E vai melhorar quando estiver em forma. Acho que acerta o Daniel Paulista e já começar a apostar no Matheus Pereira. Eu acho que com o Matheus Pereira e possivelmente com a volta do Diogo Matheus, a marcação do Guarani melhora também. Mas eu ainda acho que o meio-campo não foi encontrado pelo Daniel. Acho que ele tem como conceito essa formação com um jogador de criatividade, né? Como foi contra o Santos, diferente dos jogos anteriores que ele jogou com 3 volantes. Agora, eu acho que o grande ponto é encontrar as peças, porque eu tive a impressão que o Madison, apesar de ser um jogador alto, que teoricamente poderia ajudar na bola aérea, o Madison ainda está numa rotação diferente no Guarani, né? Ele não tem jogado bem, nem quando entra no segundo tempo. O Índio ajuda mais dando essa consistência defensiva. Mas o Daniel Paulista está no caminho. Agora, eu vejo mais esses 2 pontos. Primeiro, mudar a atitude, principalmente no atacar a bola defensivamente e encontrar essa peça que vai ser ali o trio, né? Ou provavelmente esse jogador que vai ser preparado com condições físicas melhores é o Rodrigo Andrade, né, Batistão?
Olha, não perca o Na Lata. São perguntas diretas, picantes para os comentaristas com respostas curtas e exatas. Daqui a pouco nós teremos o Na Lata. E daqui a pouco, em 1 minuto, eu vou divulgar o que é que você tem que fazer para concorrer, para ser ouvinte comentarista. É uma promoção que a Rádio Bandeirantes está fazendo, lançamento do FM 85.7 faixa estendida. E ontem já tivemos o ouvinte comentarista no jogo contra o Santos e no sábado no jogo contra a Ponte. Quarta-feira, comando do jogo será Ponte Preta, Ponte Araraquara. Teremos um ponte pretano ouvinte comentarista, torcedor da Macaca, comentando o jogo ao vivo. Mas antes, eu quero falar da Angel Tour. Você vai viajar a passeio ou a trabalho dentro ou fora do Brasil? Necessita de um carro para o seu dia a dia? A Angel Tour é a sua melhor opção. Referência em Campinas e toda a região. Há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento e plantão 24 horas. Equipe treinada e qualificada para atender e superar as suas expectativas e também a da sua empresa. Passagens aéreas com desconto. Hospedagem em qualquer lugar do mundo. Seguro viagem e o aluguel de carro por dia, por mês, por ano ou frotas. O que você desejar em qualquer lugar do Brasil, a Angel Tour vai facilitar a sua vida. Alugue o seu carro com diárias a partir de R$ 62. Faça a sua cotação pelo WhatsApp 95321-5444. 95321-5444. Ou então através do site angeltour.com.br ou telefone fixo 2512-3333. E com relação ao aluguel de carros, só lembrando que a Angel Tour tem lojas no Brasil todo, em especial aqui em Campinas, na rua Tangerino, 91, no Guanabara. Tem também aqui na região Americana, lá o gerente é o Ivael. Em Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu e todo o interior do estado de São Paulo. Faça como eu sou cliente da Angel Tour. Aliás, estive hoje lá na empresa, dando um abraço nos proprietários. Fiquei muito feliz com a estrutura que encontrei lá na Angel Tour, lá na rua Tangerino, número 91, no Guanabara. Angel Tour. E atenção, hein? Aqui o Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até 19h30. E agora você saberá como fazer para participar do sorteio. O sorteio será hoje, hein? Hoje, dentro desse programa, nós vamos sortear o ouvinte comentarista. É para o jogo da Ponte contra a Ferroviária. 21h30, quarta-feira, jogo comando da Rádio Bandeirantes. Então é o seguinte, é pelo WhatsApp. Mande uma mensagem com o seu nome e o seu telefone dizendo que você quer ser ouvinte comentarista. Mas atenção, você tem que ser seguidor da página da Rádio Bandeirantes. Se ainda não é, entre lá, no @ você vai entrar, atenção, você vai entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E lá você vai ter que ser o seguidor, né? Ser o seguidor da página e também dar um like lá, você vai ser o seguidor da página e aí você vai provar através dessa mensagem do WhatsApp que você é seguidor, que você está seguindo a nossa página lá no YouTube. Aí, com isso, você vai se candidatar ao sorteio. Então, seu nome completo, o telefone para que depois possamos ligar para você. É feito um cadastro antes. Esse cadastro é feito via telefone, o nome, tudo certinho, o endereço, o CPF
Enfim, o ouvinte comentarista vai ter que preencher um cadastro via telefone para participar. Então, inicialmente é isso. Você manda o seu nome e o telefone para que depois a produção possa entrar em contato com você. O nosso WhatsApp é 971021493. 971021493. Participe, mande para cá a sua participação e daqui a pouco nós teremos o sorteio e vamos saber ainda neste programa quem será o ouvinte comentarista na próxima quarta-feira. A Ponte enfrenta a Ferroviária lá em Araraquara e nós estaremos transmitindo o jogo comando da equipe esportiva da Rádio Bandeirantes. Participe, legal demais ter a sua participação aqui com a gente. E eu quero falar agora da Cortag, a marca número 1 em cortadores manuais, agora com 1 tonelada de inovação. A linha de cortadores manuais Mega é indicada para o corte de pisos cerâmicos, porcelanatos de grandes formatos com até 15 milímetros de espessura e até 180 centímetros de comprimento. Força de separação de 1 tonelada, mais conforto e menos esforço. Retorno para a posição de riscar com apenas um toque. Maior produtividade do seu trabalho. Guias mais robustas e parafusadas no suporte, aumentando a rigidez da máquina. Possui corte e separação na própria base, sem a necessidade de retirar a peça para fazer a reparação. E sistema de articulação que permite separar peças em qualquer ângulo. Disponível em diversos tamanhos. Sempre tem uma para atender a sua necessidade, viu? Qualidade Cortag, que você já conhece, pode confiar. Você encontra os produtos Cortag nas lojas físicas e online no setor da construção. Saiba mais sobre esse e outros produtos e soluções Cortag no site. Acesse cortag.com.br. Siga também no Instagram, @CortagBrasil. Esporte em Debate está no ar. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes vem trazendo aqui um destaque para a gente abordar a Ponte Preta. Logo na sequência, Antônio Lupe está comigo e traz um destaque da Macaca. Diz aí, Lupe. Vamos falar sobre o baixo rendimento da Ponte Preta contra o São Bernardo, projetar o duelo contra a Ferroviária, mais uma parada difícil que a Macaca tem. E o técnico Gilson Kleina tem novidades, jogadores que foram inscritos, João Pedro e também Ribamar, que vai falar se está pronto ou não para o jogo lá em Araraquara. É isso aí, vamos avaliar aqui também com relação ao Guarani, a arbitragem Douglas Marques, uma confusão imensa, mas acabou dando certo para o Guarani. Giovanni Augusto cobrou o pênalti e empatou em 1-1. Mais um destaque do Guarani, Marcos Luiz, o Cobrão, diz aí, Marquinhos. Perdemos o contato momentaneamente com o Marquinhos. Olha, eu tenho aqui duas mensagens de áudio do Fala Galera. Antes do intervalo comercial, quero ouvir 2 mensagens de áudio, mas daqui a pouco nós teremos a participação mais efetiva do Fala Galera. Primeira mensagem de áudio vai para o ar. Boa tarde, pessoal da Band, é Sérgio Jardim das Paineiras. Eu queria uma análise de vocês sobre o assunto Gilson Kleina versus jogadores da última temporada. Eu acho que ele está morrendo abraçado com 3 jogadores aí que provaram que não servem para Ponte Preta. Kevin, Niltinho e Fecim. Fecim joga uma boa e 5 ruim. Então esse cara aí, um jogadorzinho de Corinthians para baixo aí, jogar no Juventus, por aí. O Kevin já provou que não serve. E o Niltinho parece uma barata tonta em campo correndo. Eu acho que tá na hora dele tirar esses 3 caras aí, já pôr separado para treinar. Não sei nem porque renovou o contrato com esse pessoal aí, tá? O Fecim, se o Corinthians não quis, ninguém quer o cara. Ele vem aí na ponta, ele corre, joga uma boa e joga 5, 6 ruim. Então o Gilson Kleina vai morrer abraçado com esses 3 cidadãos aí, tá? Se não ganhar da Ferroviária, acho que tem que demitir o Gilson Kleina, porque não dá. Tá insistindo em erros do passado aí. Tá bom? Um abraço.
Tá bom, um abraço, muito obrigado, Quilão Bugrino. Esses gols que o Guarani está tomando significa que todo ano é mesmo problema. Contratação errada, esses caras que estão aí não inspiram confiança nenhuma. Muito ruins, não sabem contratar. Mais uma mensagem no ar. Oi, Batista. Eu acho que ele achou sim. Jogou bem. Eu acho. É o Adelino. Lino Vilanedo que mora no Parque Taquaral, Campinas. Valeu, Adelino. Muito obrigado. Um grande abraço para você. Rápido intervalo. Voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra coral, proteção, sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Campeonato Paulista 2022. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva líder de audiência no interior na Rádio Bandeirantes. Nesta quarta-feira, Guarani e Ponte Preta jogam às 21h30. O Guarani enfrenta o Botafogo no estádio Brinco de Ouro. E a Ponte Preta vai encarar a Ferroviária no estádio Ademar Pereira de Barros, em Araraquara. Jogos da 5ª rodada do Paulistão. Acompanhe na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra coral, proteção, sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Carlos Batista.
São 18h04 em Campinas, aqui Esporte em Debate. Vamos até as 19h30. Ouviu aí? Hoje até 7h30, hein? 7h30 hoje, 19h30. E você pode participar aqui pelo 971021493 para ser ouvinte comentarista quarta-feira. Transmissão da Rádio Bandeirantes em Araraquara. A Ferroviária vai receber a Macaca. Esse é o jogo comando. O Guarani enfrenta o Botafogo. Os dois jogos no mesmo horário. Depois, na sequência, quando houver esta coincidência, e haverá, aí o comando estará invertido para o jogo do Guarani. Nessa quarta-feira, o comando é da Ponte Preta. Boa tarde, Batista. Diz aqui o ouvinte, o Júlio. É um ótimo setorista e está se tornando um ótimo comentarista. Você, Batista, sabe escolher, você enxerga longe. Parabéns a você e ao Júlio. Abraços, Luiz. Hoje e sempre Guarani. Tigrão está acima de todos os elogios possíveis. Olha aí, Júlio. Ouvinte aqui rasgando o elogio para você e para o Tigrão. O nome dele é Luiz com Z. Ô Luiz com Z, um abraço para você. Luiz, eu te garanto, eu sou o segundo melhor comentarista da Rádio Bandeirantes, atrás de todos os outros. Acessórios Três Vias é loja conceituada e especializada em peças e acessórios para caminhões e picapes. Está no mercado há mais de 47 anos, oferecendo aos clientes a qualidade da marca Três Vias. Serviço qualificado, produtos de qualidade, as melhores marcas e diversas opções. Parceria com os maiores fabricantes para garantir os melhores preços e toda a assistência para deixar o seu caminhão, picape ou a sua frota em dia para rodar com toda a segurança. São mais de 15 mil itens em peças e acessórios à pronta entrega. Confira preços e condições de pagamento na Acessórios Três Vias. Acesse acessoriostrêsvias.com.br e se não encontrar algum produto lá no site, mande uma mensagem de WhatsApp 974032077. Mais duas mensagens, os ouvintes participando aqui pelo WhatsApp com mensagens de áudio. Vamos nessa! Boa noite, equipe da Band. Meu nome é Milton, eu sou aqui do bairro do Jardim Chapadão, sou Ponte Pretano. O que eu queria dizer sobre a Ponte Preta é o seguinte: o Gilson Kleina está perdido, o elenco da Ponte Preta está inchado, ele não está sabendo escalar o time. Aí isso é a razão do time estar jogando mal. Nós temos jogadores competentes ali para ficar em cada posição correta. Eu acho que qualquer Ponte Pretano aí, vocês aí, acho que teria um time diferente do que ele está escalando. A consequência vai ser o seguinte: se não ganhar da Ferroviária, é rua. Porque ele não está sabendo escalar o time da Ponte Preta. Ele está perdido. Um abraço, tudo de bom para vocês. Um abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Carlos Batista e toda a sua equipe aí. Aqui é o Leonardo da Vila Costa e Silva. Na minha opinião, o Niltinho não tem condição técnica nenhuma de jogar na Associação Atlética Ponte Preta. Para mim é um jogador que tem muita vontade, mas a qualidade técnica dele não tem condição nenhuma de jogar na Ponte Preta. Então, para mim, jogador fraquíssimo para jogar na Ponte. E sobre o Gilson Kleina, o esquema 3 volante, não dá mais, está na hora dele mudar os esquemas. Ele tem variação de jogada e a plataforma de jogo dele é muito baixa, tem que subir um pouco a linha. Um abraço, equipe Bandeirantes. Um abraço, muito obrigado. Está dizendo aqui o Guilherme, escalação do Guarani extremamente ofensiva. Essa foi a escalação normal do Guarani durante toda a gestão do Daniel Paulista. Essa dúvida não existe, diz aqui o Guilherme. Bem, já o Antônio Lupe vai trazer aqui o destaque dele. Mas antes, eu gostaria de acionar os comentaristas a respeito de uma situação colocada aqui pelo Tadeu Shimamoto. O Tadeu Shimamoto, nosso ouvinte, está dizendo: comentaristas, são apenas 4 rodadas, mas
vocês já conseguem apontar um time do interior como uma possível surpresa na fase final ou semifinal do Campeonato Paulista? Um abraço para o Tadeu Shimamoto. E aí, CH, dá para apontar aí? Teremos alguma surpresa? Como foi o Guarani em 2012, chegou à final do campeonato. A Ponte em 2018 foi finalista também do campeonato, aquela partida lá contra o Corinthians no jogo final. Teremos uma surpresa ou não? Bom, é difícil projetar, mas para não ficar em cima do muro, eu vou falar do Mirassol, que está me surpreendendo de maneira positiva, está aplicando o Eduardo Batista, o seu time está jogando um futebol bem organizadinho, feijão com arroz. Eu aponto tirando o Red Bull Bragantino, que para mim já está inserido entre os melhores do campeonato, os 4 grandes mais o Bragantino. Eu apontaria o Mirassol. E para você, Tigrão, teremos aí alguma surpresa, algum do interior na semifinal ou final do Campeonato Paulista? Bom, não podemos esquecer que o Red Bull Bragantino é do interior, né? Verdade. Ele pode estar, sim, semifinal, tranquilamente. O Mirassol tem uma pontuação bastante interessante e depois está todo mundo em nível de pontuação meio que nivelado. Veja você que o Lanterna era o Água Santa lá de Diadema. Aí ganhou o jogo do Novo Horizontino, o Novo Horizontino demitiu o Léo Condé. O Léo Condé, 4 jogos, 1 ponto. Aliás, 5 jogos, porque antecipou a 5ª rodada com o Palmeiras, que está lá no Mundial, em Abu Dhabi. Então, o Água Santa não tinha nenhum ponto, ganhou 1 e embolou, né? Se você pegar a classificação geral, tá tudo embolado aí, 4 pontos ameaça. 4 pontos representam 33% de aproveitamento até agora. 33% de aproveitamento até o final, 12 de 36. Não é certeza de escapar. Pode escapar, mas não é certeza. Então eu fico também, a exemplo daquilo que colocou o CH, com uma sinalização aí do Mirassol, pode surpreender, e vou assustar meio mundo aqui, vou deixar metade da cidade feliz e metade da cidade insatisfeita comigo, mas entendam bem o que eu vou dizer. Com o futebol que jogou ontem, o Guarani pode chegar também. Uma partida de gente grande. Qual que é a dúvida? É só uma estrela cadente? É só um cometa Harley? E passa de 150 em 150 anos? Ou que joga essa bola de 4 em 4 rodadas? Os próximos jogos vão dizer isso já a partir de depois de amanhã contra o Botafogo no Brinco de Ouro da Princesa. Agora, no recorte dos 4 primeiros jogos do Guarani, contra o São Paulo bem, contra o Bragantino perdeu, mas não jogou mal, contra o Mirassol jogou muito mal e ontem não ganhou, mas jogou muito bem. Então tá mais para desempenho do que para resultado? Tá com os mesmos 4 pontos em 4 rodadas e a Ponte está, mas a Ponte de 4 partidas fez 3 ruins, né? Jogou mal contra a Inter, contra o Palmeiras e ontem não foi. Ontem a Ponte parou na Via Anchieta antes de chegar em São Bernardo e não entrou na cidade. Não foi a São Bernardo. Então pode sim, Mirassol até agora, e mantendo esse nível de atuações e tendo um pouco mais de perícia para finalizar, o Guarani também pode surpreender. E para você, Júlio Nascimento, teremos aí do interior, alguma surpresa na final da competição? Olha, Batista, eu considero sim o Guarani um bom candidato para mata-mata, e eu acho que a questão do investimento pesa no futebol atual, né? Como o Tigrão disse, o Red Bull Bragantino é um favorito, inclusive para chegar em semifinal, acredito, né? Ultrapassando uma fase de quartas de final, tem dinheiro e investimento para isso. E outros 2 times que têm investimento, né? O Mirassol e o São Bernardo. O São Bernardo continua investindo, o Márcio Zanardi é um técnico que tem feito jogos interessantes, né? Tem montado estrutura interessante para esse time que, com o dinheiro, pode surpreender, já que a ideia aí é apostar numa surpresa. Eu acho que se o São Bernardo se classificasse, seria uma surpresa. Acho que poucas pessoas esperam, né? Inclusive eu,
também não apontaria o São Bernardo como um postulante às quartas de final, mas pelo investimento e pelo elenco que vem sendo montado, eu acho que, de repente, pode chegar assim e surpreender. Eu também vou colocar a minha opinião. Eu também penso como o Tigrão. O Guarani pode ser a grande surpresa aí, hein? Ele foi um ponto fora da curva. Contra o Mirassol jogou muito mal. Mas eu gostei muito do time do Guarani contra o São Paulo. Perdeu para o Red Bull Bragantino, mas não perdeu jogando mal. Fez uma partida assim de razoável para boa. E jogou muita bola contra a equipe do Santos. Numericamente, a pontuação que tem o Guarani não corresponde àquilo que o time está jogando dentro do campo. Não estou colocando a partida contra o Mirassol, porque essa aí foi um ponto fora da curva, o time foi muito mal. Mas se ele corrigir essa bola aérea defensiva, e acho que pode conseguir com a entrada do Ronaldo Alves, o Guarani, agora daqui para frente, porque o Tigrão colocava isso hoje também no programa Os Donos da Bola, 12h30, na tela da Band. O Guarani só pegou pedreira até aqui, né? Pegou São Paulo grande, Santos grande e outro grande que pode ser considerado grande pelo investimento financeiro, que é o Red Bull Bragantino. Assim, de pequeno só pegou o Mirassol, mas está fazendo uma ótima campanha o Mirassol dentro da competição e o jogo foi fora de casa. Então, daqui para frente, não é que vai pegar moleza. Eu acho até que não existe moleza. E, na minha opinião, esse Campeonato Paulista é o mais difícil de todos os tempos. Mas convenhamos, é muito mais difícil, né, enfrentar os grandões dentro da competição. Então pode sim ser uma surpresa o Guarani na competição. Bom, é o seguinte, continue participando, mandando para cá as suas mensagens, 971021493. Já eu vou aqui fazer o sorteio, hein? Daqui a pouco nós teremos o sorteio do ouvinte comentarista. Você que vai participar, é importante que você tenha aí uma tecnologia, porque a participação é pelo Skype. Então você tem que ter um smartphone para você participar através do Skype. Então, não só com áudio, mas também com imagem. Nós queremos vê-lo pelo YouTube. A transmissão da Rádio Bandeirantes no YouTube tem uma participação enorme. Temos lá a cada transmissão mais de 20 mil visualizações. Então, você vai ser visto. Então, é necessário que você tenha aí uma tecnologia capaz de colocá-lo no ar também pelo YouTube, tá bom? Então, 971021493 tem que ser seguidor lá. Tem que entrar lá, seguir a página lá no YouTube, dar um like e aí você estará, portanto, se credenciando a participar do sorteio que será daqui a pouco. O Iga Atacado tem as ofertas sensacionais para você. Toda terça e quarta-feira tem hortifruti com os preços muito mais baixos. Frutas, verduras e legumes fresquinhos e selecionados. Maçã nacional, pacote com 1 quilo, somente R$ 3,69. Manga Palmer e banana nanica, apenas R$ 2,98 o quilo de cada. Tomate italiano, só R$ 3,98 o quilo. Ofertas válidas somente nesta terça e quarta-feira, dias 8 e 9 de fevereiro. Pague suas compras com o cartão alimentação. Confira todas as bandeiras e todas as opções de pagamento. Acesse iga.com.br. Confira também nas mídias sociais, através do Facebook e também do Instagram, colocando o Iga Atacado Oficial. E amanhã o Iga vai inaugurar a sua mega loja em Sorocaba. 11 da manhã eu estarei presente lá em Sorocaba. Amanhã não tem programa na tela da Band, os donos da bola amanhã não vai para o ar, porque teremos uma programação especial em rede nacional, é a estreia do Palmeiras no Campeonato Mundial. A partir das 13 horas, a transmissão, e você, portanto, vai acompanhar uma programação especial dedicada ao Palmeiras no Mundial, na tela da Band e também na Rádio Bandeirantes,
a transmissão simultânea do Ulisses Costa, rádio e TV, transmissão simultânea, você vai acompanhar amanhã a partir de 13h. E na TV Band não teremos os donos da bola local, teremos o jogo aberto especial em rede nacional falando do Palmeiras. Então, eu não estarei na apresentação dos donos da bola, estarei lá em Sorocaba. Eu e o Milton Neves. Milton Neves também estará lá em Sorocaba na inauguração do Iga Atacado, uma mega loja com 16 mil metros quadrados. Bem, daqui a pouco o Antônio Lupe vem trazendo aí a sua participação e também o Marcos Luiz que vem com destaque para a sua participação daqui a pouco. Diz aí, Marquinhos. Bom, Batista, com relação à equipe do Guarani, o time retornou às atividades, né, com o foco voltado para a partida desta quarta-feira contra o Botafogo. E pelo que a gente pôde observar, Batista, das informações que a gente recebeu, o mesmo time que iniciou a partida contra o Santos será colocado pelo técnico Daniel Paulista para esta quarta-feira. Mais uma transmissão da Bandeirantes, Batistão. É isso aí, daqui a pouco vamos debater isso então, né? Mesmo time não vai mexer na zaga, tá tomando jogo, tá tomando gol em todo jogo com bola aérea de 5 gols tomados, 4 por cima. Daqui a pouco vamos debater. Agora mais uma mensagem, os ouvintes participando com a gente aqui do Fala Galera. Boa tarde, Batista, boa tarde pessoal da Band. Bem, eu gostaria de perguntar para vocês qual é o problema da Ponte na opinião de vocês? É físico, é técnico, é de gestão ou é tudo junto? Porque tá difícil, hein? O jogo de sábado, pelo amor de Deus. Alexandro, centro, Ponte Pretano, da fundação ao acabamento. Ave Maria, boa noite. Ele usou uma linguagem da construção civil. Será que ele é da área? É da fundação até o acabamento. Gostei, hein? Essa é mais uma versão. Estão aparecendo várias versões da pele até o osso. Gostei dessa. Mais um ouvinte no ar. Olá, Júlio. Boa tarde. Tudo bem? Então, eu tenho acompanhado os jogos e percebo que, ouvindo aí os comentários, né, do Tigrão, do Bate Pesado, do Carlos Henrique, do Gleger, né, o que eu acho que está ocorrendo é que não existe uma marcação mais próxima na lateral esquerda, né, no campo esquerdo de ataque do adversário, na defesa do Guarani, no lado esquerdo. E aí o adversário cruza para a área e essa bola alçada, ela passa pelo goleiro, passa pelo centro da pequena área e vai pegar no segundo pau o adversário que está de frente para a bola e o Ludic, que ele é pequeno, ele não tem impulsão, né? Então aconteceu isso várias vezes nos gols que o Guarani tem tomado, né? Eu percebi isso, é uma repetição da jogada. Uma foi por escanteio, mas as demais, falha de marcação do Eliel, ou de um zagueiro que possa fazer a cobertura, ou de um segundo volante que possa estar ali pela esquerda. É isso que eu penso, entendeu? É um treinamento de posicionamento e uma defesa mais preparada para não facilitar no cruzamento dessa bola alçada na área do Guarani e a zagueirada lá ter um treinamento de posicionamento para essa bola não ficar sempre caindo depois da zaga para o Lud que não tem impulsão. Essa é a minha opinião, tá bom? Um abraço aí, bom trabalho para vocês. Um abraço, muito obrigado. Vem aí o Derby 202, dia 19, 20h30. A programação da Rádio Bandeirantes vai destacar o maior clássico, um dos maiores clássicos do futebol do Brasil. Para Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome. Pastéis Irra, o melhor pastel do Brasil. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Acessórios Três Vias. Peças e acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acesse acessoriostresvias.com.br. Chame pelo WhatsApp 97403-2077. EIGA Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga também no Facebook e Instagram. IGA Atacado Oficial. Bem, já vamos aqui ouvir os comentaristas sobre a questão aí do Kleina. Está correto em dizer que a falta de consistência é normal em 4 jogos. Foi isso que ele disse na entrevista coletiva. Então, já nós vamos acompanhar. Agora mais um rápido intervalo, 18h25. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Atenção, Ponte Pretano! Garanta os próximos 4 jogos da Macaca no Majestoso com 50% de desconto. Aproveite o Ponte Pass. Ingressos pela metade do preço para os 4 jogos da primeira fase do Paulistão. Ponte Pass, para curtir e economizar com os jogos da Macaca. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e faça sua adesão. É a Macaca cada vez mais forte. Os sócios TC10 continuam com seus benefícios e vantagens exclusivas e vamos todos no Majestoso. Boletim do Derby 202. Guarani e Ponte Preta, no Estádio Brinco de Ouro, dia 19 de fevereiro, às 20h30 pelo Campeonato Paulista. A história das disputas, gols, os números dos confrontos, entrevistas. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento IGA Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram, IGA Atacado Oficial. Acessórios Três Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessorios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. É do Pinheiro. Outubro de 2020, majestoso, brasileiro da Série B, a Ponte do técnico Fabinho Moreno e o Guarani do técnico Ricardo Catalá. E esse foi o derby da bola parada, na cobrança de escanteios. A Ponte entrou com o lateral esquerdo Hernandes, que veio do Mirassol. Só que Hernandes se machucou aos 34 do primeiro tempo. E na sequência a Ponte tinha um escanteio para cobrar. O Guilherme Lazzaroni, que tinha acabado de entrar, cobra o escanteio lá no gol de entrada e Dauan de cabeça faz 1-0. No segundo tempo, um novo escanteio lá no gol da Fepasa. De novo Guilherme Lazzaroni cobra e Luizão faz o segundo gol. Luizão, zagueiro que chegou em julho de 2020, veio do Santo André e há 10 rodadas a Ponte jogava em Curitiba contra o Paraná. Finalzinho de jogo, estava 1-1 e o Luizão fez o gol contra. A Ponte perdeu 2-1 e a partir disso, Luizão passou a ser muito cobrado. E esse gol que o Luizão fez nesse derby aqui de 6 de outubro de 2020 fez com que ele se recuperasse. 22 minutos passados, segundo tempo, 1-0 para Macaca. Partiu o Lazzaroni, cobrou o escanteio, levantou na área, subiu, toca de cabeça, Luizão, a bola voltou, entrou, é gol!
e 22 minutos passados, segundo tempo. Cobrança de escanteio, bola parada. Lazzaroni fez o levantamento na área. Subiu Luizão, enfiou a testa na bola. Chegou Gabriel Mesquita para tocar da bola. Ela voltou pro Luizão. E aí ele enfiou o pé direito e jogou a bola no fundo do gol. E ela fez... Luizão, zagueiro artilheiro para ampliar do Majestoso. E a torcida vibra, da pele até o osso. És amada Ponte Preta, o mágico instante da transformação, do sonho para a conquista, a força do entusiasmo. O futebol é o esporte de amplitude e emoções. Luizão consegue meter a bola no fundo do gol e entra para a galeria mágica, o lugar nobre na galeria daqueles que marcaram gols em derby. A partir de agora, Luizão, você está conectado com a história, na identificação com o grande derby campineiro. Luizão, 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 camisa 3. Autor do gol, amplia no Majestoso. Ponte Preta 2, Guarani 0, e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Mais uma assistência do Lazzaroni. O lateral esquerdo, que entrou ainda no primeiro tempo, estava no banco, mandou a bola na confusão, no meio da pequena área. O Luizão cabeceou, dividiu com Gabriel Mesquita e na sobra mandou para o fundo da rede. Luizão marca o primeiro gol dele na temporada, o segundo da Macaca no jogo. Tá no placar do Majestoso, Ponte 2, Guarani 0. É isso aí, meus amigos. Derby de 6 de outubro de 2020, Majestoso, uma terça-feira, Brasileiro da Série B, 14ª rodada, Ponte 2, Guarani 0. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Acessórios Três Vias. Loja especializada em peças e acessórios para caminhões e picapes. Há mais de 47 anos no mercado. Serviço qualificado, produtos de grandes marcas e diversas opções. Os melhores preços dos fabricantes parceiros e toda assistência para a segurança do seu caminhão, picape ou frota. Acesse acessoriostrêsvias.com.br. Chame no zap 97403-2077. Visite a loja na Rua Batista Raff 53, Aparecidinha, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom, mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome, Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Iga Atacado, hortifruti com frutas, legumes e verduras fresquinhos, selecionados e preço baixo, muito mais baixo. Maçã nacional 1 kg, somente R$ 3,69. Manga Palmer, apenas R$ 2,98 kg. Banana nanica, somente R$ 2,98 kg. Tomate italiano, só R$ 3,98 kg. Ofertas válidas somente nesta terça e quarta-feira, dias 8 e 9 de fevereiro. Pague com cartões alimentação. Confira mais do Hortifruti em iga.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. São 18 horas e 35 minutos em Campinas. Aqui o Esporte em Debate até as 19 horas e 30 minutos. Daqui a pouco o sorteio do ouvinte comentarista. Na próxima quarta-feira, Ponte Preta e Ferroviária, teremos, portanto, um ouvinte comentarista torcedor da Macaca. E é o seguinte, você está pensando em fazer um check-up para melhorar o seu desempenho sexual? Não aceite qualquer imitação. Confie em quem entende do assunto. A Clínica Upman é especialista em saúde sexual masculina. Tem a segurança de um atendimento de qualidade em uma clínica referência em tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido e reposição hormonal. Agende a sua consulta pelo WhatsApp 998005939. Recupere o prazer da vida junto com a Clínica Upman. 998005939. Atendimento com sigilo absoluto. A Clínica Upman dispõe de cabines individuais e para casais. Você não tem contato com outro paciente lá dentro da clínica. Clínica Upman, a referência em saúde sexual masculina. Mais dois ouvintes no Fala Galera, mensagem no ar. Boa tarde, Batista. Edilson aqui do Jardim Flamboyant, tudo bem? Fala, Edilson. Batista, a Ponte não tem preparador físico competente. No Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado para cá, esse time morre com 10 minutos do segundo tempo. E aqui nesse começo de temporada, aqui 22, o time está muito mal preparado. Os outros times que começaram junto com a Ponte estão correndo muito mais, tá? O problema da Ponte não é só o Gilson Kleina. O problema da Ponte é preparo físico. Falta competência no preparo físico desse time. Tem que botar uma pessoa com mais capacidade para fazer esse time treinar, correr e aprimorar o físico. Senão não vai. Vai estourar no colo do Gilson Kleina. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. Daqui a pouco tem o Na Lata. 3 perguntas para os comentaristas com respostas diretas, ou seja, na lata. Perguntas picantes. Mais um ouvinte no ar. Fala, galera. Tudo bem aí? Tudo beleza? bem, Pô, eu tenho ouvido aí algumas críticas aí. Aqui é Alexandre Cassano quem fala, Valinhos. Algumas críticas do Guarani aí. Falar o que do Guarani, cara? O Guarani tá voltando aos bons tempos aí. Vejo aí uma dimensão muito grande no time, vejo expectativas muito grandes. Time disputando com times grandes aí, time de Série A, empatando ou ganhando. Então eu acho que a análise do torcedor, essa visão medíocre aí, tem que acabar isso aí. O Índio fez uma partida excelente, como diz o Tigrão aí. Não tem nem o que discutir. E vamos em frente. O Guarani está no caminho certo. Vejo colher muitos frutos pela frente. Se observa para a estrutura. O pessoal de São Paulo, amigo meu, que os caras têm conhecimento em outros clubes lá, elogiando o gramado. Falou, nossa, o gramado do Guarani está absurdamente bonito. Então o clube está no caminho certo, uma estrutura consistente. E o torcedor tem que apoiar mesmo. Vamos em frente e nós vamos colher muito fruto. Beleza? Muito obrigado aí, pessoal. Valeu, muito obrigado, um abraço. Tá aí o ouvinte, vai continuar participando. Daqui a pouco teremos mais. Mas agora, Antônio Lupe, o seu destaque, diz aí, Lupe. Bom, Batista, o meu destaque vai por conta da preparação da Ponte Preta para o jogo contra a Ferroviária.
Hoje a Ponte inscreveu mais 2 atletas na lista principal do Campeonato Paulista. Chegou ao número de 25 inscritos. Ainda resta uma vaga. E o Thales ainda não foi inserido nessa lista. A informação que eu tenho é que ele será aí o último inscrito. A Ponte que tem até o dia 25 de fevereiro para fechar a lista A do Campeonato Paulista. Quem foi inserido hoje? O Ribamar e também o meia João Pedro, que veio do Cascavel e passou por muito tempo no Atlético Paranaense. O Ribamar hoje, ele foi apresentado e falou sobre as suas características e também sobre a sua condição física. Minha principal característica é de muita força, então eu prefiro jogar de centroavante, mas o que o professor optar para o melhor do time, eu faço também. Então, essa última semana eu vim trabalhando bastante forte, estou bem, tenho condição de jogo, agora vai depender do professor, o que ele optar para esse jogo é com ele. E o que me fez vir para a Ponte é a grandeza do clube e a grande história, então abracei a ideia e estou aqui. Minha condição física está boa, apesar de ter tanto tempo que eu joguei, 2 meses atrás, mas acho que estou preparado, tenho certeza. Agora é ter a oportunidade de jogar e só jogando para saber quanto tempo eu posso jogar. Meu período de treinamento foi bom, sempre estive mantendo a forma física e a escolha pela Ponte foi pela grandeza do clube, como eu falei outras vezes, a torcida também, um clube de massa, então, e tem um plano muito bom para esse ano. E acredito que esse ano a gente vai colher bons frutos. Do Ribamar, Ribamar, hoje tem gol do Ribamar, Ribamar, hoje tem gol do Ribamar. Daí o Ribamar, que tem até funk lá no Rio de Janeiro, está inscrito, quer jogar, está pronto. E quem sabe não é um provável substituto do Niltinho, que não jogou tão bem. Na verdade, ninguém jogou bem contra o São Bernardo. Mas é mais uma opção para o ataque e a tendência é que o técnico Gilson Kleina ele deva mexer no time titular da Macaca para o jogo contra a Ferroviária. Quarta-feira, às 9h30, em Araraquara. Batista. Boa tarde, amigos. Observei que mudaram o modelo de estratégia de não dividir os blocos da Ponte e do outro time. Ele não fala aqui o nome do Guarani. Pois agora praticamente ouço o período inteiro da programação. Normalmente só ouvia o que se referia à Ponte. José Luiz Galhardo. É isso mesmo, Zé Luiz. Você entendeu o propósito do programa? É um debate permanente falando dos 2 times de forma permanente, do início até o final. Um debate com a participação de toda a equipe. Bom, Tigrão, a sua opinião sobre o Ribamar. Primeiro, o que você achou da entrevista? O primeiro contato que ele faz com a torcida da Macaca. E se você já escalaria para esse próximo jogo, Pedreira, jogo duro, Araraquara, Ferroviária, já escalaria o Ribamar no lugar do Niltinho? Já escalaria. Pelo que ele falou aí, que ele tá bem, apesar de que não joga, parece que ele falou 2 meses, né? Mas que tá bem, que vem treinando, que o negócio dele é força. E o Ribamar é um centroavante canhoto, né? Chuta muito forte, incomoda, joga mais centralizado. Então a Ponte precisa parar com esse negócio de enceradeira, né? Jogador enceradeira dificilmente dá certo. Tem essa história aí do Zinho, que injustamente foi apelidado de enceradeira na Copa de 94, mas jogava muita bola, né? Craque de bola, fazia gol, dava boas assistências. E de vez em quando ele dava aquela champuzada básica na bola. Agora, enceradeira mesmo, no sentido da gíria do futebol correta, é o cara que fica ali, enrola, pega, tropeça, volta, toca, recebe de volta, toca de volta para trás. Aí tocam para ele, vai com ela. Toca para trás de novo, porque o cara que ele vai tocar tá desmarcado, porque tá atrás dele, então é mais fácil. Então tem que parar com isso daí. Eu começaria assim. Eu começaria com o Ribamar e daria uma boa olhada, uma boa avaliada no João Pedro. Porque esse negócio de jogar sem meia machuca o pé, viu, Batista? Olha aqui, boa tarde. Hoje no programa Nossa Área. E a torcida da Ponte tá cheia de bolha no pé de tanto jogar sem meia. Não funciona, pô. Então, mas o João Pedro vai resolver? É meia. É meia, é um ponta de lança, é um cara que chega à frente, que faz gol, né?
E a gente ficou muito animado, nós todos aqui da equipe, a própria torcida da Ponte, com a boa atuação do Matheus Jesus naquela partida contra o Novo Horizontino. Mas foi uma coisa fugaz, né? Assim, que passou muito rapidamente. O Matheus Jesus, no sábado, voltou a ser o Matheus Jesus com grande dificuldade de mobilidade. Então eu escalaria assim. A entrevista dele foi agora, falando especificamente do Ribamar, foi bastante objetiva e ele deixou claro também que para os 90 não dá. Mas já sairia jogando com ele para ver como é que vai ser. E eu tenho certeza que os caras ouviram uma barbaridade hoje na reapresentação. Que com certeza o comportamento lá em Araraquara será outro. Boa tarde. Hoje no programa Nossa Área, o CH foi cirúrgico nos comentários a respeito da derrota por WO da Ponte no sábado para o São Bernardo e das possíveis quedas para a Série B do Paulista e C do Brasileiro. André, da Vila Castelo Branco, dando relevo ao comentário que você fez hoje no programa Nossa Área, das 11h30 ao meio-dia e meia aqui na Rádio Bandeirantes. E também CH sobre o Ribamar. Ribamar, você já manda ele para campo lá em Araraquara ou não? Bom, um abraço para o ouvinte que mandou comentário para a gente, o meu muito obrigado. Eu mexeria na zaga com o Thiago, voltaria o Marquinhos para o meio campo. O Ribamar eu não consigo responder. Sabe por que eu não consigo responder? Porque eu não tenho... É ele que está dizendo que está pronto. Uma coisa é o jogador falar, outra coisa é a verdade, não é? Eu levaria ele para o jogo, mas não começaria o jogo com o Niltinho. Certeza. Eu tiraria o Fabrício do time, eu tiraria o Matheus Jesus do time e tiraria o Niltinho do time. Essas 3 atitudes eu faria para o jogo do meio de semana. Agora, o Ribamar de começo eu não tenho condição de responder. Agora, que é Thiago e Marquinhos no meio campo, isso para mim é urgente. Ô Lupe, sobre o Thiagão, né, o Thiago Lopes, ele teve algum problema de indisciplina aí no final do ano que acabou levando a esse comportamento, ou seja, de ser cortado até mesmo do banco de reservas. Ele que fez individualmente, fez uma ótima Série B. Ele entrou, não sofreu nenhuma dificuldade emocional. A impressão é de que era um veterano e terminou bem o campeonato. A Ponte contratou vários jogadores de nomeada e aí começa o ano e ele nem no banco de reservas. Foi assim na primeira rodada, na segunda rodada, e a Ponte com problema, e tomando gol. Ganhou apenas uma partida até agora, empatou a outra com a Inter de Limeira. O que é que aconteceu? Qual é o motivo? Por que o Thiago Lopes não está sendo aproveitado? O motivo é que a assessoria de imprensa acabou revelando na última semana que ele teve um problema durante a pré-temporada, um problema no joelho, né? Ele teve esse problema o ano passado, não precisou passar por cirurgia, sentiu um pouquinho na pré-temporada e por isso perdeu alguns dias de treinamento e não estava pronto para os primeiros jogos no Campeonato Paulista. Agora, indisciplina, não tenho informação, Batista. Bem, daqui a pouco nós vamos ouvir aqui o áudio da cabine do VAR. A cabine do VAR no diálogo com a arbitragem de campo no pênalti, em que o Guarani empatou a partida placar de 1-1 contra a equipe do Santos. Já já você vai ouvir, vai acompanhar aqui o áudio da cabine do VAR. Agora mais uma mensagem de áudio no ar. Repetir o time de Mirassol. Boa tarde, equipe de esportes da Bandeirantes. Em relação ao Miltinho, eu tenho a dizer o seguinte: com certeza a paciência já se esgotou. Com certeza. Ninguém aguenta mais. Mas por que insistir? Dá tanta chance pro cara. Por quê? Mas a situação dele não é difícil resolver, não. Chega para ele e fala: ó, o jogo de hoje é como se você viesse aqui no Majestoso fazer uma peneira. Tá, nós vamos estar de olho em você. Jogou mal, meu filho.
pode catar suas coisas ali no vestiário mesmo e já ir embora, tá? Então vai ser a última chance que nós estamos dando para ele. Quem sabe aí ele acorda. Se bem que tecnicamente ele não acrescenta nada. E ele fica tranquilo porque ele sabe que o Gilson Kleina não faz absolutamente nada. O Gilson Kleina é apaixonado por ele. Pode jogar mal do jeito que for que o Gilson Kleina escala ele. Portanto, a saída é essa. Um abraço a vocês e ao Dercene Dic 5. Um abraço, muito obrigado. O problema, né, CH, se for fazer desse tipo aí que o ouvinte falou, não tem jeito, né? Não vai ter jogador para colocar em campo, né? Só pode fazer na um contrato ponte é um perigo 3 isso meses. acontecer. Porque o que tem de jogador ali que não justifica nem o arroz e feijão que está comendo, tem uns 7, 8 aí. Então, a gente vai ter que, obrigatoriamente, vai ter que esperar um pouquinho mais para poder fazer uma análise mais justa, inclusive. Mas no caso do Niltinho, eu tô com o ouvinte, viu, Batista? Eu tô com ele. Batista. Pode falar, Tigrão, fala que eu discuto. Eu falei no nosso jogo aberto do sábado, depois do jogo da Ponte, né? E estou me referindo e me reportando apenas e tão somente e exclusivamente àquele jogo, claro. Mas se eu sou presidente do clube, eu vou lá no hotel e no restaurante, devem ter ido para uma belíssima churrascaria lá em São Bernardo depois do jogo, e lá tem ótimas churrascarias. É uma das cidades com o maior número de opções de qualidade gourmet aí do estado de São Paulo, né? Eu vou falar para você um negócio, cara. Eu pegaria a notinha lá do hotel das diárias, pediria um visto para todo mundo, todos, sem exceção. Talvez deixasse o Igor Vinhas fora. E a notinha do jantar da sexta-feira, todo mundo ia dar um vistinho também. E o almoço naquele belo rodízio, pós-jogo os caras comem rodízio, é praxe isso daí. Belo rodízio, mesa de frio, saladas, pratos quentes, pratos frios, picanha volando para todo lado. Tu comeram bem? O hotel tava legal, o ar-condicionado funcionou, teve barulho, que bom, hein? Então todo mundo que assinou aqui agora, nós vamos mandar para o RH e vocês vão pagar o jantar, a diária do hotel e o almoço de hoje. Porque para jogar o que vocês jogaram, nem isso vocês merecem. Mas eu descontaria mesmo, com uma despesa pessoal de cada um. Porque concentrar, deixar a família em casa e entrar andando em campo com a camisa de 121, quase 122 anos, com a torcida que a Ponte tem, e fazer um papel daquele, eu não pagaria nem o hotel, nem o jantar da sexta e nem o almoço do sábado. Batista. Pois não, Lupi. Só uma informação que desde que a Ponte acabou perdendo para o São Bernardo, a gente percebe nas redes sociais, grupos de WhatsApp e até aqui no nosso Fala Galera, muitos torcedores pedindo, né, a cabeça do técnico Gilson Kleina e pedindo a contratação, por exemplo, de Léo Condé, que acabou sendo demitido do Novo Horizontino, e até torcendo para uma queda também do Leandro Zago no Botafogo, que não faz um início bom de Campeonato Paulista. Só que a gente precisa se atentar que o regulamento do campeonato, ele não permite a contratação de treinadores que já tenham atuado por outro clube do Campeonato Paulista. Exemplo, a Ponte demite o Gilson Kleina e contrata o Léo Condé. Ele não pode dirigir a Ponte Preta no Campeonato Paulista. Isso aconteceu recentemente na Ponte em 2018, quando a Ponte mandou o Eduardo Batista embora, contratou o Doriva, que na época era do Novo Horizontino, só que quem terminou o Paulistão foi João Brigatti. O Gilson Kleina não será demitido, acredito eu, mesmo com a derrota diante da Ferroviária, porque o próximo jogo é o São Paulo e o presidente da Ponte, o Marco Eberlin, não vai fazer isso, não há tempo para nada, né? Se perder para a Ferroviária, provavelmente ele permanece, terá mais uma oportunidade até o jogo contra a equipe do São Paulo. O Alexandre Zupi Balista está dizendo aqui, Niltinho era a reserva do Richard. Vai esperar o quê dele? E o pior é que é verdade, cara. O Niltinho era a reserva do Richard. Quer dizer, não dá para entender nenhuma coisa e nem outra também.
Olha, em 1 minuto vou colocar aqui o áudio da cabine do VAR. Guarani marcou de pênalti, placar de 1-1 contra a equipe do Santos. E nós vamos ouvir aqui o que é que eles falaram. Mas antes, quero falar da Aroma das Ervas. Tem uma linha completa de misturas e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades de produtos, temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Está presente nos principais mercados e supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Quando for comprar temperos, dá uma olhada lá na gôndola. Olhe a marca. Tempero tem que ter marca. Qual é a marca? Aroma das Ervas. Se for a Aroma das Ervas, pode levar, porque essa é a boa. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 aromadasерvas.com.br. 18 horas e 56 minutos em Campinas. Dentro de instantes, o Júlio Nascimento já fez o sorteio, já está com o nome do Felizardo, o ganhador do rádio, e que vai comentar o jogo Ferroviária e Ponte Preta aqui na Rádio Bandeirantes em Júlio Nascimento. Já fez o sorteio? O Júlio Nascimento já fez o sorteio. Sim. Daqui a pouco ele vem, portanto, divulgando aqui o nome. É o ouvinte comentarista, de imediato ele já ganha o rádio portátil que vem com a faixa estendida para ouvir a Rádio Bandeirantes em 85.7. O que é faixa estendida? O FM convencional começa em 88, vai até 108. Faixa estendida são os canais 5 e 6, que antigamente pegavam o som da televisão. A televisão passou para o digital, esses canais foram destinados às emissoras AM que migraram para o FM. A Rádio Bandeirantes continua operando em AM 1170, mas também está nesse FM com faixa estendida, que começa em 76 e vai até 88. A Rádio Bandeirantes é 85.7, vai até 88. Eu recebi uma informação, o Rodrigo Neves me ligou esses dias e falou: Batista, recebi aqui uma informação que 46 novas antenas já estão sendo instaladas para o FM em faixa estendida. Falei: ótimo, excelente. Daqui a pouco nem vai ser necessário mais a explicação, porque o Diamond vai começar em 76 e vai até 108. Ou seja, a partir do momento que todas as emissoras AM migrarem para o FM, aí vai ser um dial único de 76 até 108. Por enquanto, há necessidade de explicação, porque tem muitos rádios que ainda não pegam. Se o senhor não pega, leve na assistência técnica para ver se dá para fazer a adaptação. Se não der, você terá, portanto, que comprar um rádio novo. Ou então participar aqui da nossa promoção para ganhar. Aqui é de graça, você ganha na faixa um rádio com a faixa estendida para ouvir o FM da Rádio Bandeirantes. Vamos ouvir aqui o som da cabine do VAR. Quem estava na arbitragem era o Douglas Marques das Flores, a assistente 1, Neuza Inês Bach, assistente 2, Leonardo Tadeu Pedro, o quarto árbitro, Pablo Rodrigo Soares de Oliveira, e o árbitro de vídeo, o VAR, era o Márcio Henrique de Góes. Márcio Henrique de Góes estava, portanto, no VAR. Vamos ouvir aqui o áudio do VAR.
Douglas, o lance foi checado no momento da cobrança, o número 97 invade a área, tá? 97 do verde. Salva pra mim, tá, Rodolfo? Essa invasão. Ouviu, Douglas? Góes, repete o pênalti, é isso? No momento da batida, o número 97 invade a área, ok? Tá. Repete, Douglas. Repete, Douglas. Repete. Libera, pode liberar, Paulo. Aqui, ó. Invadiu aqui, ó. Lá. Repete, Neuza. Repete o pênalti. Aqui, ó. Desculpa. Sai, por favor. Neuza. Só um pouquinho. Góes, comunica qual foi a situação do jogo? O jogador invasor atacante invade. O atacante invade, ok? O atacante, então é tiro livre indireto aqui, não repete não. Desculpa. É aqui, ó. Tiro livre indireto, não é invasão. Gente, só um pouquinho por causa Douglas. É o outro que faz o gol. É isso aí. Pode falar, Góes. É por isso que eu tô falando pra você. Ok. Ouviu claramente, é isso aí, Douglas. O jogador atacante companheiro invade o momento, tá? A cobrança. Aqui, ó. Ele invadiu. É tiro livre indireto, aqui, ó. Não foi infração do que é o companheiro que faz. Tiro livre indireto. Por isso que é o que você falou. Não é isso. Neuza. Fechou. Se foi invasão do ataque sem infração do defensor... Não foi o goleiro que invadiu, foi aqui, ó. Nós não tínhamos infração do defensor, ok? Só confirma isso. Nós não tínhamos infração do defensor, ok? Vamos lá. Não foi invasão do atacante, é isso que eu preciso saber. Ouve com calma, eu já falei, mas eu vou falar de novo. Só o atacante invadiu o 97, ok? Ok, então ok, aqui, lá. É isso aí. Excelente, é isso aí. Porque se é um atacante, um atacante também tem que mandar voltar. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos lá. Eu tô ouvindo, pode falar. No momento da cobrança, o 97 invade, a grua do outro lado. E o número 10 do branco também invade, ok? Invasão dupla, tem que repetir o tiro de pênalti. Repete. Olha, é uma confusão imensa. O pênalti foi aos 6 minutos. E a batida do Giovanni Augusto aos 14. Então eles demoraram dos 6 aos 14 para definir o que fazer. Foi aos 8, viu, Batista? Foi aos 8 ou foi aos 6? O pênalti foi aos 8 minutos e a batida aos 14. Demorou 6 minutos. Agora, não precisa perder tempo com o VAR quando você tem, comentando o jogo, o VAR Demir. Enquanto eles estavam batendo boca lá, nós já sabíamos, eu tinha falado para você. Se fosse invasão só do time que ia bater o pênalti, o ataque, tiro livre indireto. Falta para o Santos. Como 2 invadiram, e quem invade pelo lado do Santos, que ele fala, o branco também invade. É um pé em cima da linha, e a linha é área. Aí bate de novo. Quer dizer, ele marcou primeiro o gol, depois ele foi checado e marcou o tiro livre indireto para o Santos, e na terceira decisão, aí ele recebeu a informação que tinha uma leve invasão de um de branco. Branco era o Santos. E aí o que aconteceu? Mandou bater de novo e o Giovanni Augusto botou na rede. Mas o VAR da Bandeirantes já tinha falado isso para você na transmissão. E você falou assim, tem que ouvir a cabine. Pronto, agora você ouviu a cabine. Então, mas realmente, já disse aqui outro dia, né? Os caras gastam uma grana violenta aí com esse VAR. Cada partida parece que é 50 mil reais, algo em torno disso, né? Então, para que ficar gastando dinheiro desse? Só contratar o VAR Demir e fica aí, muito mais barato. Muito mais barato. A minha parte eu faço em permuta. E vou dizer mais, você sabe quem que quebrou o galho? Que o juiz estava lá. O juiz estava muito nervoso, assim, aparentemente. Estava difícil para ele entender. Quem entra no meio é a Neuza. Quem que é a Neuza? É a bandeira.
Calma, pera aí. Só foi o invasor. A Neuza estava mais serena. Eu digo porque a responsabilidade deles é muito grande. Mas esse negócio de áudio no VAR sem o apitador ir lá na casinha, sem querer imitar o Júlio Nascimento aqui, ir lá no monitor na beirada do campo, tá errado, pô. Tá, vocês acham isso? Então me manda a imagem que eu quero ver também. Ele já vai lá sabendo que existe uma opinião de quem fez a checagem. E ele vai e confirma ou não. Mas ele não foi. Lembram? Ele não foi até a cabine. E ele poderia ter ido. Ele ficou com a opinião e isso mostra que ele não cumpriu o protocolo no todo. E a dificuldade dele para interpretar o que os... Tudo bem que o jogador fica enchendo o saco. Você vê ele, sai pra lá, deixa eu ouvir, sai pra lá. Daí é dentro do campo, não é fácil a vida dele. Eu coloco isso daqui como atenuante. Você viu, Batista? Sai pra lá, pô. Deixa eu ouvir aqui, porra. Mas não precisava, né, Tigrão? Não é fácil. Não precisava ir no VAR ver isso. Não? Não, o grande ponto que a Neuza pergunta, aliás, você foi muito sábio nessa colocação, né? Tava todo mundo em cima do Douglas, aí a Neuza, gente, teve uma outra invasão, teve uma segunda invasão, mas aí é só o VAR falar, pisou ou não pisou, não precisa o árbitro ir na cabine e ver se pisou. Isso, mas se ele quisesse até se esmerar, não precisa, porque é por isso que ele tem o auxiliar de vídeo, concordo com você. Mas se eu sou juiz, eu sou meio Santo Tomé. Eu falo assim, beleza, vocês viram assim? Viram? Tá, só vou confirmar aqui. Pronto, dá um pique lá e volta. Agora, o jeito que eles estavam se comunicando, pô, parecia mercado de peixe. Quem é que entra serenamente e bota a ordem na casa? A Neuza. Tudo bem que ela estava menos pressionada lá na beirada do campo do que o juiz. E ela estava falando porque todos eles têm comunicação. Tem aquele foninho com microfone. Ela não precisa estar do lado do juiz, ela pode estar lá na lateral, que ela está falando com o juiz. Mas o juiz, aliás, eu acho, e enquanto for ter VAR, não sei até quando nós vamos ter VAR, eu acho que veio para ficar, mas eu acho que tem que começar a dar cartão vermelho. Pô, eu estou conversando com a cabine, não venham aqui conversar comigo, vocês me tiram a concentração e eu não consigo entender o que o cara está me falando, eu posso tomar uma decisão errada. Insistiu, reincidiu, ele é reincidente específico, pedir para sair, continuou me enchendo o saco, vermelho na lata. Você vai ver como que o VAR funciona melhor e não precisa ter 6 minutos de paralisação para dizer, não, 2 invadiram, tem que bater de novo. Fim de mundo isso daí. Mas os jogadores também não contribuem com nada. E os do Santos queriam que não batesse de novo. E os do Guarani, lógico. Aliás, os do Santos queriam tiro livre indireto. E os do Guarani não queriam que batesse de novo, porque a bola tinha entrado. Aí fica aquele nheco-nheco. E o juiz fica refém de tudo isso. Então, ou ele é a autoridade para dizer, o cara, sai de pé de mim que eu vou te meter um vermelho na pulsa. Ou ele vira realmente um banana na mão dos caras. O nome da assistente, Neuza Inês Bach. Foi muito bem. Calma, serena, tranquila. Chamou a atenção de um lance que ela já tinha visto, mas chamou a atenção do VAR para corroborar, para reafirmar aquilo que ela já tinha visto. Bem, daqui a pouco nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, porque o Júlio Nascimento vai divulgar o sorteado, aquele ouvinte comentarista que estará na transmissão da próxima quarta-feira. Ele já ganhou o rádio com faixa estendida. Agora 19h08. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra coral proteção sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista
especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. O Paulistão 2022 vem aí. Não fique de fora do programa Sócio Campeão e tenha acesso a todos os jogos do Bugrão, inclusive na Copa do Brasil. Um ano novo com muito mais jogos e vantagens por apenas R$50 mensais. Não deixe para a última hora. Ligue 19 974 17 8000 ou acesse o site sociocampeão.com.br agora mesmo e faça sua adesão. Seja sócio campeão. Seja Guarani Futebol Clube. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Campeonato Paulista 2022. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva líder de audiência no interior na Rádio Bandeirantes. Nesta quarta-feira, Guarani e Ponte Preta jogam às 21h30. O Guarani enfrenta o Botafogo no estádio Brinco de Ouro. E a Ponte Preta vai encarar a Ferroviária no estádio Ademar Pereira de Barros, em Araraquara. Jogos da quinta rodada do Paulistão. Acompanhe na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Atenção, Ponte Pretano! Garanta os próximos 4 jogos da Macaca no Majestoso com 50% de desconto. Aproveite o Ponte Pass. Ingressos pela metade do preço para os 4 jogos da primeira fase do Paulistão. Ponte Pass, para curtir e economizar com os jogos da Macaca. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e faça sua adesão. É a Macaca cada vez mais forte. Os sócios TC10 continuam com seus benefícios e vantagens exclusivas e vamos todos no Majestoso. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Carlos Batista. São 19h14 em Campinas. Júlio Nascimento, por favor, o nome do ouvinte comentarista. Ele estará na transmissão de quarta-feira, Ferroviária e Ponte Preta, pela Rádio Bandeirantes. Ô Batista, queria agradecer aqui a participação dos nossos ouvintes. A galera tem gostado muito dessa ideia. É muito legal quando os ouvintes entram na brincadeira com a gente, né? E queria só deixar uma dica. Não desistam. Você aí que, de repente, quer participar ainda, quer ser um ouvinte comentarista, teremos muitos jogos. Então, sempre mande o nome, porque o que nós vamos fazer? Cada ouvinte que participar, a gente tira, para que não repita os ouvintes comentaristas e todo mundo consiga, ou o máximo de ouvintes comentaristas possíveis participem com a gente. Então, o ouvinte comentarista para quarta-feira, Ferroviária e Ponte. Rafael Mariano, é Rafael com PH, Mariano normal, torcedor da Ponte Preta, final do telefone 240, Rafael Mariano vai ser o ouvinte comentarista para Ferroviária e Ponte Preta. A produção vai entrar em contato com você, vulgo eu, para dar as instruções para a retirada do prêmio e também com as instruções para a participação da jornada esportiva de quarta-feira, Batistão. Ok, portanto, tá aí toda semana, antes de cada rodada, nós vamos fazer o sorteio. Então, o Júlio foi cirúrgico, foi preciso. Se você não foi sorteado nessa rodada, fique ligado. Acompanhe a transmissão, acompanhe, inclusive, para saber, né, como que está sendo, é importante você acompanhar a transmissão para ter noção de como que é feita a participação do ouvinte comentarista na transmissão. E aí você continue participando, não desista, porque realmente é assim, não só para isso aqui, mas tem que ser assim na vida, né? Nunca desista, persista, insista, resista, mas não desista. Uma hora você vai ser sorteado e vai participar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Marcos Luiz quer dar os parabéns, não é isso, Marquinhos? Hoje a dona da pensão está completando o aniversário, é isso? Ô, Batistão, é verdade. Hoje a dona da pensão, a dona Onça, como fala Vanderlei Luxemburgo, está completando aí mais um ano de vida, a dona Isabel, né? Tá aqui, não quer falar, tem vergonha, mas aqui no estúdio estendido da Rádio Bandeirantes, ela está ouvindo bem. Então que Deus a proteja, a ilumine. Ela que tem um bem grande para aguentar o Marcos Luiz, que não é fácil. Então, Isabel, que Deus a ilumine, né? Você sabe do amor que eu tenho por você há muito tempo, né? Uma mulher sensacional, uma avó carinhosíssima, mãe dedicada. Então que Deus te ilumine e te abençoe, porque afinal de contas, hein, Batistão? É isso aí, Isabel Almeida. Olha, eu desejo para você muita saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! Sensacional. Mais um ouvinte no ar. Fala. Batista, boa noite. Boa noite. Vocês estão falando de Bragantino. O Bragantino acho que veio para ser uma portuguesa de desporto, viu? Pode crer. Batalha, mas não chega muito não. Ok, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista. Boa tarde, amigos. Aqui é Alexandre do Chapadão. Todo mundo já falou que o Gilson Klein tem que parar de inventar, né? O ano passado ele inventou. Locatelli, insistiu com o André Luiz e vai que acertou quando botou a molecada para correr. Marco Júnior, Leonaldo, fez sim.
Põe esses 3 para jogar, tira o Fabrício, põe o Thiagão, que é mais um moleque para correr, entendeu? Tira o Niltinho. O Niltinho era reserva do Richard. Vai resolver o quê? Nada, né? E o problema de mandar o Gilson Kleina embora é que se mandar vão efetivar o Nenê Santana, porque não tem outro para colocar. O Léo Condé já dirigiu o Novo Horizontino, não vai dar para contratar. Né? Então vai ser isso aí, vai ser o Nenê. Ou então arrisca logo de uma vez e vê o Luxemburgo, né? O Luxemburgo tá acertando com o São Caetano. Se a gente perder pro São Caetano, nós vamos embatar com quem também, né? Valeu, abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista. Faz a conta aí, Batista. Eu já reparei uma coisa, já tô fazendo essa conta faz um bom tempo. Vocês somam aí e pega até os jogos aí pra trás. O gozado, quando a Ponte ganha, o Guarani perde ou empata. E quando o Guarani também ganha, a Ponte perde ou empata. É um negócio incrível. 80% acontece isso. Os outros 20%, que acontece o quê? Os outros 20%, a Ponte e o Guarani ganham ou os dois perdem. Pode reparar aí, é sempre assim. Eu vejo aqui, quando o Guarani joga primeiro e ele ganha, eu já posso contar que a Ponte dificilmente vai ganhar. Dá uma soma aí, dá uma olhada rodada por rodada aí da Série B do ano retrasado, do ano passado e agora no Campeonato Paulista. Repara para vocês bem. Analisa vocês aí, o CH, o Tigrão, dá uma analisada aí, vê. Pede pro Lupe dar uma puxada para ver. Valeu. Boa tarde para vocês, todos aí, tudo de bom. Moisés de Galha, Ponte Pretano da pele até o osso. Aí, eu não tenho estatística aqui, né, mas pegando aqui só como referência o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista, essas duas competições que os dois times disputaram na mesma divisão ano passado, Campeonato Brasileiro, o Guarani disputou até a última rodada para subir e a Ponte escapou do rebaixamento na penúltima rodada. Então, independente de ganhar ou perder em cada rodada, no cômputo geral, né, da competição, o Campeonato Brasileiro foi realmente horrível para a Ponte e para o Guarani. O Guarani só não subiu por causa de uma derrota contra o Goiás no Brinco, mas foi até a última rodada em condições de subir. A Ponte na situação inversa. No Campeonato Paulista, a mesma coisa. A Ponte escapou do rebaixamento. Depois acabou até se classificando para a sequência da competição. E o Guarani, em nenhum momento, sofreu com rebaixamento no Campeonato Paulista e também se classificou para a segunda parte do Campeonato Paulista. Mas é uma coisa aí, né, para se pensar, ou seja, os times de Campinas numa ligação quase que umbilical. Então é por isso que eu estou dizendo que é necessário que os times de Campinas se fortaleçam e comecem a buscar caminhos já percorridos, como, por exemplo, o começo da década de 80, quando os times de Campinas foram apontados como times... Campinas foi apontada como a capital do futebol. Então é evidente que um puxa o outro, né? Um time estando bem por causa da rivalidade, que é uma das maiores do país, uma das maiores do Brasil, então um acaba puxando o outro. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, todos da Band. Eu sou Marcelo, torcedor do Guarani. Gostaria de saber de vocês o que vocês estão achando do futebol do Iago, né? A minha avaliação, 4 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, né? Contra o Santos, ele deu um chutinho lá, que a bola bateu no zagueiro, a bola foi na trave, né? Levou um pouco de perigo. E no segundo tempo, 2 chutes para fora, mandando a bola lá na arquibancada, né? Eu tô achando um jogador muito fraco, tá? E eu gostaria de saber a opinião de vocês, né? O que vocês estão achando do futebol do Iago? Ok, muito obrigado. Mais um. Boa noite a todos da Bandeirante, aqui é o André de Montemor, Bugrino. Batista, o Daniel Paulista demora muito para mexer no time. O Lucão estava jogando bem, mas ele estava cansado e ele não tirou o Lucão. Pensei que ele ia pôr o outro jogador que veio do Santos para prevalecer a lei do ex, mas ele não colocou, deixou o Lucão até o final.
Qual o jogador que veio do Santos, ou Marquinhos? Lucas Venuto. Lucas Venuto entrou lá em Mirassol, né? Um pedacinho. E o Alanzinho lá também, né? É? O Alanzinho já não tá mais, tá no Santos. Não, o Alanzinho jogou no Santos. Ontem com a camisa Santos, 49. É o Venuto. É. Eu gostei. Achei, apesar da derrota, o time inteiro foi muito mal. Mas entrou um pedacinho lá. Esse Venuto aí fez um belíssimo cruzamento, um dos poucos que o Guarani fez contra o Mirassol. Gostei. Acho até que o Daniel Paulista poderia... Talvez ele não acredita nessa história aí da lei do ex, né? Mas se o jogador é do Santos... Aliás, é o seguinte, o jogador é do Santos e podia jogar, não tinha nenhuma cláusula impedindo isso no contrato, ô Marquinhos? Não, tanto que ele estava no banco de reservas ontem, Batista. Será que ele rompeu o contrato com o Santos, ou seja, não pertence mais ao Santos, é isso? A informação é que ele vem por empréstimo, né? O Júlio pode confirmar, a gente checou junto quando ele foi contratado, mas ele veio por empréstimo, Batista. Pelo que eu lembro, ele rescindiu o contrato. Ele rescindiu com o Santos, né? Rescindiu com o Santos. Então... Não estou conseguindo ouvir o Júlio. Não, o Júlio disse que o jogador rescindiu tá aqui, ó, acabei de receber a notícia aqui. Obrigado, um dos passarinhos. Ó, o Venuto rescindiu com o Santos e contrato definitivo com o Guarani. Beleza, Batista. Mais um ouvinte. Boa tarde. Aqui é o Zé Batista aqui do Santa Lúcia. É engraçado, né? Porque conseguiu ganhar aí do Novo Horizontino de 2-0. Que esse Novo Horizontino aí não tinha ganhado de ninguém ainda. Quantos pontos tem esse Novo Horizontino? Aí todo mundo era bom. Todo mundo era seleção. Até o presidente foi pro Batuque. Aí vai perto do São Bernardo e ninguém presta mais. Bem, agora chegou a hora na lata. Responde na lata. E aí, CH, na lata. 3 perguntas para você, hein? Na lata. Quem joga o melhor futebol dos semifinalistas do Mundial? Al Hilal, Chelsea, Palmeiras ou Al Ahly? Chelsea. Após nova falha, chegou a hora de Cássio esquentar o banco no Corinthians? Sim, Ivan já. Apresentado no Atlético, time de Roger, Ricardo Oliveira teria espaço no futebol de Campinas, ele tem 41 anos. Não, já chegam os ex-profissionais que estão aqui já, outro não. O CH, amanhã não tem programa na TV, hein, CH? Que pena, então, sim, só rádio, sentirei saudades. Programação normal, nossa área, 11h30, e esse programa aqui, à tarde, Esporte e Debate. Valeu, CH, um abraço, até amanhã. Sempre a serviço do rádio, boa noite. Boa noite, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão bruto e galopante. Aliás, ô Tigrão, você sabe por que a vaca morreu afogada? Sabe ou não sabe? Não. Não sabe por que a vaca morreu afogada? Não. Porque a vaca foi namorar o peixe-boi. Ah, tá bom. Na lata, quem joga melhor futebol dos semifinalistas? Al Hilal, Chelsea, Palmeiras ou Al Ahly? Chelsea. Após nova falha, chegou a hora do Cássio esquentar um banco de reservas do Corinthians? Não. Apresentado no Atlético, time de Roger, Ricardo Oliveira teria espaço no futebol campineiro, ele tem 41 anos. Teria, no time de Masters do Parque Brasília. Tá certo, o Parque Brasília é um time de Campinas. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã neste mesmo horário, aqui nesse mesmo Bate-Canal. Se Deus quiser, um abraço a todos e até amanhã. Vamos lá, Júlio Nascimento, também as perguntas para você. Al Hilal, Chelsea, Palmeiras ou Al Ahly?
Chelsea, o inglês Chelsea. Inglês Chelsea. Vai ser o adversário do Palmeiras, deve ser isso que você está imaginando. E após nova falha, chegou a hora do Cássio esquentar o banco no Corinthians. Sim, é hora de Ivan Quaresma. É sensacional. E é o seguinte, apresentado no Atlético, time do Roger, Ricardo Oliveira teria espaço no futebol campineiro. Ele tem 41 anos. Batistão, o Ricardo Oliveira no banco de Guarani Ponte, eu acho boa ideia, viu? E divulga aí novamente o nome do ganhador que vai comentar, ouvinte comentarista, na quarta-feira, transmissão da Bandeirantes. Alô, Rafael Mariano. Rafael Mariano, torcedor da Ponte Preta, quarta-feira será ouvinte comentarista, retirado do prêmio, inclusive em horário comercial. Já entramos em contato com ele para dar todas as instruções. Vai ser muito legal. E agradecendo, né, Batistão, os dois ouvintes comentaristas do final de semana. O Rafael Mantilha e também o glorioso... Fugiu o nome. Michel Hilário. Angel Tour vai viajar a passeio a trabalho dentro ou fora do Brasil? Necessita de um carro para o seu dia a dia? A Angel Tour é a sua melhor opção. A referência em Campinas e região. Há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento e plantão 24 horas. Equipe treinada e qualificada para atender e superar as suas expectativas e também a sua empresa. Passagens aéreas com desconto, hospedagem em qualquer lugar do mundo, seguro viagem e aluguel de carro por dia, por mês, por ano ou frotas. O que você desejar em qualquer lugar do Brasil. Alugue o seu carro com diárias a partir de R$ 62,00. Faça sua cotação pelo WhatsApp 95321-5444. WhatsApp, você vai também, se quiser, poder mandar a sua mensagem através do 2512-3333. 2512-3333 e o site angeltour.com.br. E no aluguel de carro, lembrar que tem loja no Brasil todo, hein? Especial Campinas, na rua Tangerino 91, no Guanabara. E tem também em Americana, tem em Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi, Guaçu e também no interior todo do estado de São Paulo. Angel Tour! E acabou! Vem aí Esporte Debate Nacional. Valeu, gente! Tchau! Onda Verde, que vai continuar varrendo o planeta. Claro que a gente vai falar bastante do Palmeiras aqui, que amanhã tem decisão contra o Al Ahly para ir à decisão, a final do Mundial de Clubes. E também dos outros assuntos relevantes do esporte, Corinthians, Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, que seguem aí na disputa do Campeonato Paulista, o Corinthians ainda em busca de um treinador.